O Brasil discute se o PCC é terrorista e a Venezuela mostra ao mundo como funciona um narco-estado raiz. Brasília continua perseguindo opositores, protegendo facções e chamando censura de defesa da democracia. Enquanto Eduardo Bolsonaro vira réu em tempo recorde, Flávio é ventilado para ser o mais novo presidenciável a botar água no Aperol Spritz do pessoal da Trade Tea. O Centrão, por sua vez, segue fazendo o que faz melhor, conchavo e plantação de notas na imprensa. Do outro lado, a popularidade de Lula derrete, a COP30 virou Flop 30 e o governo só consegue marcar reunião para marcar reunião. E no fim, depois de tanto teatro diplomático, quem continua trazendo resultado concreto é, adivinha, justamente aquele que o sistema tenta excluir do jogo. Hoje a gente puxa o fio com Arthur Machado, Kim Paim e temos a participação especial de alguém que era esperado nesse programa, Marcos Polon. Muita gente pediu a sua presença aqui. Polon, muito prazer ter você. Satisfação é minha, pessoal. É sempre bom estar conversando com gente que a gente admira e acompanha o trabalho há muito tempo. Pô, que legal, cara. A gente também admira muito o seu trabalho. E então vamos começar com o Kim Paim, já dando aquela geral. Eu acho que a gente podia focar agora nesse comecinho, para poder liberar o Marcos depois, falar um pouco mais da segurança pública, assim, e depois a gente passa para os outros assuntos se ele precisar sair. Enquanto isso, a gente vai conversando. Manda bala aí. Então, Sim. falando em segurança pública, né, ou insegurança, tá essa discussão grande aí nos últimos dias sobre essa PL antifacção, que em tese, pelo menos o debate público, tá apontando bastante a necessidade da inclusão de grupos como o PCC, Comando Vermelho, na classificação de organizações terroristas. Mas desde que começou todo esse embate, o Derrite virou relator, já tiveram aí mais de 4 versões do projeto, já abandonaram a ideia de classificar como organizações terroristas, e isso ao passo que a gente viu a mega operação no Rio de Janeiro, que foi amplamente apoiada pela população, diversas pesquisas foram feitas, inclusive os melhores indicadores no sentido de pessoas mais favoráveis à operação, foi quando esse levantamento foi feito dentro da própria favela, né, das próprias favelas, complexo da Penha do Alemão, que aí foi massivo, deu quase 90% de aprovação. E quando até a Quest, aquele instituto lá do Felipe Nunes, sempre foi ligado ao PT, intensificou seus vínculos com o PT depois, quando ele se juntou ao Thomas Trauman, que é ex-ministro da Dilma, ex-assessor do Palocci, lançaram um livro juntos, e agora a TV oficial do Lula, que é a Globo, contrata o serviço da Quest. A Quest apontou que 73% dos brasileiros é a favor de equiparar facções, como o PCC, Comando Vermelho, a grupos terroristas. E ainda assim essa coisa não anda. E quando a gente olha quem está contrário a esse tipo de associação, a gente vê a turma da esquerda, que vem com o argumento maluco de que isso faz parte de um grande plano da extrema-direita mundial para tentar facilitar a intervenção estrangeira no Brasil, né, como se precisasse fazer esse tipo de coisa. E a gente vê nossa gloriosa Faria Lima, né, a Farinha Lima, que já apareceu inclusive em escândalos criminais por supostas ligações com o PCC, como foi a Operação Carbono Oculto, falando para o Brasil que isso é ruim, porque seguir por esse caminho você pode dar margem para você criar problemas financeiros, dificultar a entrada de dinheiro dos investidores. E aí a gente que está observando lá de cá, eu estava falando isso por questão dos últimos dias, eu fico assim, naquele ponto que é difícil de entender para onde a gente está indo. Compreendo as dificuldades, compreendo que às vezes é melhor aprovar alguma coisa do que não aprovar nada, mas e aí? A gente vai ficar nesse ponto para sempre, para 2 dias? A gente tem que agradecer o mínimo avanço ou não é bem assim, né? Realmente poderia ter feito mais? Talvez está avançando tão pouco que era melhor ter batido de frente e tentado colocar realmente essa questão central, né, de comparar Comando Vermelho e PC ao narcotráfico. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Polon. Bom, muito bem. Tem uma frase que eu acho emblemática do Bukele, que ele fala o seguinte: o crime organizado ele não consegue se estabelecer nessa proporção se ele não tiver o franco apoio do judiciário e dos políticos de um modo geral. E a gente sabe que tem políticos que estão com o corpo inteiro na lama, não é nem os 2 pés na lama.
A gente presenciou nas eleições de 22 o pessoal do Amor, né, do Lula, entrando nas favelas onde você sempre com o BOP, e depois da eleição o Flávio Dino indo lá passear, que é um absurdo. E somado a isso, a primeira-dama do Comando Vermelho frequentando os ministérios aqui e as expensas dos ministérios, sendo pago pelo dinheiro público. Agora, esse projeto antifacção, ele começa de uma maneira bem canalha, para dizer o mínimo. O governo manda um projeto para cá, encabeçado pelo Lewandowski, que tem como política de segurança pública o desencarceramento. Na cabeça dele, para você combater a segurança pública, você tem que... desculpa o erro de vício de linguagem aqui. É realmente combater a segurança pública. Ele não quer promover a segurança pública. Ele pega e manda um projeto aqui que ia criar uma figura de tráfico privilegiado, tráfico específico ligado ao crime organizado, que ia resultar na soltura de uma galera, que ia falar, não, esse aqui não é traficante enquadrado nesse subtipo aqui, então solta todo mundo, diminui a pena de todo mundo e vira festa. Então a gente tendo um ministro da Justiça que tem como filosofia soltar vagabundo, não tem como dar certo uma porcaria dessa. E aí o que acontece? O Hugo Mota coloca o Derrite para relatar, que é especialista em segurança pública, trabalha com isso, combate o crime e tal, e efetivamente ele aumenta as penas, ele cria vários, inclusive está sendo votado isso aí, foi votado no dia de ontem, se não estou enganado, e aumenta as penas e cria tipos mais graves, enfim, dá uma certa resposta à sociedade. O problema é o seguinte, a impressão que dá, e já não é mais impressão, acho que é uma constatação, que o legislativo brasileiro ele serve só para atender o clamor social. Bem, vem um projeto de lei do governo federal para soltar vagabundo, aí o Derrite pega isso aí e efetivamente aumenta as penas. Agora, o que chama muita atenção aqui, causa muita estranheza. Semana passada, o Metrópolis publicou que o mercado financeiro, entenda-se a Faria Lima, sinalizou que seria muito ruim colocar como organização terrorista porque diminuiria o investimento. Então, na verdade, a situação não é essa. Quando você coloca como organização terrorista, você integra todo o sistema de inteligência do Brasil com todos os órgãos de inteligência que combatem o terrorismo no mundo e você inviabiliza a lavagem de dinheiro. O Brasil hoje ele é um paraíso internacional para lavar dinheiro por uma situação muito simples. O Brasil está numa zona cinzenta, onde se relaciona com países livres, e também se relaciona de um jeito muito promíscuo com ditaduras e regimes totalitários. Então, tá Rússia, China, Irã, Venezuela. Então, todas as organizações criminosas do mundo lavam dinheiro aqui porque, por ser um país grande e ter uma movimentação financeira gigantesca, fica muito difícil de mapear, fica muito difícil de procurar, acaba sendo o cenário perfeito para isso. Então, o que dá a entender é que o que o mercado sinaliza como diminuição de investimento, na verdade, diminuir a lavagem de dinheiro. E aí eu fiz uma pergunta semana passada no plenário aqui, falou, bom, nós vamos considerar lavagem de dinheiro investimento, então vai fazer uma lei aqui para regulamentar as linhas de lavagem de dinheiro no Brasil. Você pode investir em fundos, você pode investir no Tesouro Direto e também você pode investir agora em lavagem de dinheiro, vai ser assim. Então é fundamental esse posicionamento e, claro, existe aquela falácia ridícula que vem bem daquele acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é, como eles são movimentos globais, como a tal do Internacional Socialista, o Foro de São Paulo, essa conexão espúria entre os regimes de esquerda do mundo afora, eles fantasiam com uma internacional direitista ou extrema-direita mundial, que é um grande absurdo, falando que a gente declarar essas organizações como terroristas vai afetar de alguma forma a soberania, o que é mentira. Qualquer país tem a sua soberania, a sua autonomia para entender quais organizações são terroristas, isso aí não depende em momento algum de participação do governo brasileiro, mas não declarando essas organizações como terroristas, você evita que nós participemos desse grande consórcio internacional com todos os regimes de inteligência internacional para coibir a lavagem de dinheiro. Então é assustador. O Brasil, você morre de tudo, menos de tédio. Você vê
sair na imprensa que o mercado financeiro diz que não quer que declare como organização terrorista porque vai diminuir investimento. O único investimento que vai diminuir é lavagem de dinheiro, pô. Então é absurdo isso aí. Não, e a cara de pau, né? A cara de pau, falam como se fosse... Não, e é fundamental isso, tanto como quem falou, até a Quaest, que faz pesquisa em porte de presídio, deu mais de 70% favorável às operações. As pessoas que estão sob esses regimes totalitários, você vê, ó, 1 em cada 4 brasileiros, ó que número absurdo, 1 em cada 4 brasileiros está sob o domínio de facções. Então eles têm um controle territorial absurdo e todos anseiam para que o crime seja combatido de maneira séria e declará-lo como terrorista faz parte disso. Me causa estranheza sequer isso ser discutido. Não por conta da esquerda, mas por conta do centro e até alguns atores de centro-direita, porque a esquerda a gente sabe que protege vagabundo, que a própria construção do Comando Vermelho vem de uma interação política com os agitadores e criminosos da década de 70. Então é normal que a esquerda esteja preocupada em proteger o lumpen proletariado, que é o grande capital político deles, e é dali que sai o financiamento dessa turma. Agora me assusta pessoas que se identificam, pelo menos a imagem que eles constroem é de ser de centro-direita, sequer estando aptos a discutir algo tão importante quanto declarar essas organizações como terroristas. Que é uma coisa quase óbvia, né? Declarar como terrorista, sendo que eles estão acabando com a nossa soberania, na verdade, para essa coisa territorial. E quando a esquerda, acho que o Zé Disseu chegou a falar recentemente que não, isso vai validar para os Estados Unidos entrarem aqui e invadirem. Primeiro, outros países do mundo têm esse status, né, com terrorismo dentro dos países, e eles não invadem. E a segunda coisa é como falar, por exemplo, os Estados Unidos na Segunda Guerra, quando foi lá lutar na Alemanha, veio só para conquistar a Alemanha, e no final foi lá, né, e fez a guerra, expulsou os caras. Arthur, tua vez, faz a sua pergunta. Eu queria fazer uma digressão, inclusive, antes de fazer a pergunta, porque a mim, Paulo, na verdade, não trouxe nenhuma surpresa a postura do mercado financeiro, porque, honestamente, eu acho que até, vou falar meus pontos, eu me lembro que já falamos algumas vezes aqui no Quinto Elemento, nesse programa, que uma vez eu estava conversando com um membro do Conselho de Administração da Bolsa de Nova York, que na época tinha uma parceria com a Euronext, né, sócios, que era Nice Euronext, chamava... era um francês, agora me esqueci, Dominique Cerruti. E o Dominique Cerruti, na época, ele me contou uma história sobre a questão da lavagem de dinheiro, e ele virou e falou assim: Arthur, sabe para que serve a legislação de lavagem de dinheiro? E eu, inocentemente, dei a resposta mais óbvia e mais burra, né, do mundo. Eu, inocentemente, falei: para combater a lavagem de dinheiro. Ele falou: não, para garantir o monopólio da lavagem de dinheiro. Porque só os bancos podem lavar dinheiro. Porque, veja, a postura do mercado financeiro, quando ele faz essa declaração, não podemos fazer considerar como organização terrorista, porque irá, né, atrapalhar investimento, é uma confissão de que, desde o início da história dos bancos, desde o HSBC, por exemplo, que é um deles, que surge da guerra do ópio, né, para lavar o dinheiro da guerra do ópio, inclusive, há uma relação muito próxima do mercado financeiro com o tráfico de drogas e com os grandes cartéis, inclusive grandes bancos, HSBC, Deutsche Bank, o próprio Credit Suisse, o próprio BS, há uma constante relação desses caras com os cartéis. Agora, no caso brasileiro, e obviamente nos chama a atenção, alguns eventos na nossa história, por exemplo, a Operação Lava Jato, né? Se falou tanto da corrupção e de bilhões e bilhões de reais que foram desviados. Mas foram desviados como? Passando por onde? Pelos bancos. E a Lava Jato, na época, não só não combateu os bancos, como o Banco Central fez acordos de leniência que foram mantidos em sigilo. Quando todos os acordos são publicados, no caso dos bancos, eles foram mantidos em sigilo, feitos pelo Banco Central, com o apoio do Ministério Público. Esse foi um dos casos. Então, você tem, por exemplo, a própria lei de lavagem de dinheiro, ela é uma lei de 2013 que, curiosamente, foi feita no governo Dilma. Né? Quando a lei de lavagem de dinheiro foi feita no governo Dilma, e o Lewandowski foi um dos que defendeu que você não precisava do crime precedente mais para lavar dinheiro. Você não precisa mais. A ideia de que lavar dinheiro vem do dinheiro sujo, já não existe mais. Você não precisa provar um crime anterior. Né? Basta que o Ministério Público entenda que houve
a utilização, ou passou através de você, mesmo que já dentro do sistema financeiro, passou por você um dinheiro que veio de origem criminosa, não precisa provar a origem, mas se existe indícios, você já está lavando dinheiro. E, na verdade, toda essa estrutura que foi montada, inclusive com o COAF, que em um determinado momento no governo Moro, né, quase foi para o Ministério da Justiça, né, e isso teria sido uma loucura, imagina, na mão hoje, né, do ministro, do Dino, que chegou a ser ministro da Justiça, o COAF. Imagina o que seria, né, para dar direito. Mas, enfim, uma série de estruturas que foram montadas para, teoricamente, combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado, e o crime organizado no Brasil só cresce. Então, eu não me espanto, fiz uma pequena digressão, porque eu vou chegar na minha pergunta, o que acontece é que a gente vê cada vez mais uma vontade do governo federal de centralizar esses controles de lavagem de dinheiro, de combate ao crime organizado no governo federal, inclusive com essa PEC, né, que eles estão querendo criar para federalizar, né, cada vez mais o controle, mas na verdade tudo isso não combate a lavagem de dinheiro, não diminui a criminalidade, isso é utilizado como instrumento de persecução do judiciário contra empresas, empresários ou pessoas que se opõem ao sistema. Então, a minha pergunta é a seguinte, dentro dessa discussão, né, a própria questão do terrorismo, porque para mim é indiscutível que o crime organizado hoje, o cartel, é uma organização terrorista até pelos seus métodos, pelos seus armamentos, por ter drones lançando bombas, por ter também, como a gente vê, crocodilo. É inacreditável que num país como o nosso nós tenhamos traficantes que usem, que matem pessoas e dão pro crocodilo, né, pro jacaré, comer, e às vezes o cara tá vivo, né, entregar o inimigo lá, o cara que ele quer combater, vivo. Sequestro. Quem conhece a vida do policial sabe que muitas vezes o policial, quando tá a paisana, armado, identificado, com a pistola no carro, ele sabe que se ele tiver um arrastão, né, ele precisa se livrar do armamento ou esconder, e sabe que se no arrastão foi identificado, por exemplo, que ele é policial, muitas vezes ele é sequestrado, como os policiais penais também, né, de transporte penal, de presídio, ele é sequestrado pelos criminosos, ele não é só ali rouba a arma dele, não, ele é sequestrado, ele é sequestrado e ele vai ser torturado. Entendeu? Então, ele vai ser torturado. Como não dizer que caras que fazem isso, pessoas que fazem isso contra a polícia, contra a população local, por isso a aprovação de mais de 80%, né, da operação que foi feita pelo Cláudio Castro, esses caras não são uma organização terrorista. Então, assim, óbvio que o papel do Congresso hoje, infelizmente, está cada vez mais figurativo, infelizmente, porque o Supremo sequestrou essa pauta completamente, né? Ele determina o que vai ser legislado, o que ele não gosta é inconstitucional, ele despreza a vontade popular, né? Mas a pergunta é a seguinte, o movimento não deveria ser o contrário, quer dizer, cada vez mais você empoderar os governadores para combater o crime, como acontece nos Estados Unidos, você chega a ter a polícia municipal lá, né, armada, que não é a nossa polícia municipal, dos condados, com xerifes eleitos, né, para poder combater a criminalidade local. E isso dá uma proximidade do governo local que está combatendo a criminalidade com o voto popular de dizer, olha, para mim não está bom morar aqui. Quem já foi, principalmente o nosso ex-ministro Barroso, que é um assíduo, não mais, né, mas frequentador dos Estados Unidos, todos eles que gostam de viajar tanto, mas eles não sabem que a polícia lá é uma polícia que tem, de fato, uma proximidade com a vontade popular. Então, não seria o caminho agora do Congresso inverter essa pauta? Nós deveríamos cada vez mais dar mais poder aos governadores, né? Dar mais poder à polícia local de combater, né, a criminalidade e ter uma inteligência internacional e nacional de combate a essa organização, as organizações terroristas. Mas no combate à criminalidade, não seria o modelo inverso, nós darmos cada vez mais poder ao governo estadual? Quer dizer, qual é a visão do Congresso em relação a isso? Se essa é uma questão verdadeira, né? Se seria o melhor caminho, e por que não há um movimento no Congresso, se você concorda, para garantir cada vez mais poder de combate aos governadores e não a um governo federal que está cada vez mais distante e do dia a dia da população? São várias considerações interessantes aqui, começando pela questão do caráter figurativo. O Supremo ele tem
se miscuído no legislativo de maneira assuntosa. E aí a gente chega a ver, dentro do plenário, o parlamentares falando, não, o ministro tal já disse que não vai passar. Bom, então fecha essa porcaria aqui. Já que a gente só vai trabalhar com o que eles vão deixar de antemão, que a gente desfruta, aí cada dia mais eu vejo que a única função do parlamento é manter o teatro da normalidade. Não, tá lá o deputado que me representa, então faz de conta que a gente não vive uma ditadura. Bom, já que é assim, só vão poder votar o que o Supremo deixar de antemão, não vamos nem poder discutir, então fecha, sai mais barato, deixa que eles tocam tudo, fecha o executivo também. Então esse é o primeiro ponto. A gente começou de algumas, isso há mais de uma década, o parlamento começou a ficar de joelhos, o Supremo, e hoje está de 4, não está nem de joelhos, é vexatório. A situação é vexatória, a ponto de nas comissões, a gente está discutindo a matéria, mas o ministro fulano deu uma entrevista falando que não vai deixar passar. Pô, primeiro que o ministro não pode dar entrevista. Isso aí para começar. Segundo que, então a gente não pode nem discutir um tema aqui. E aí, hoje, a gente estava até comentando sobre a questão de declarar ou não terrorista, e a informação que teve foi, mas essa parte aqui, o Supremo vai derrubar. Ótimo, carimba, bota seu nome lá, estou protegendo marginal mesmo, e pronto, acabou. Paralelo a isso, você tem algumas outros absurdos dentro do Brasil. Se você colecionar absurdo no Brasil, o seu acervo vai ficar maior do que a Torre do Tombo. Você que está em Portugal, você vai ver que a nossa coleção de absurdos ultrapassa os títulos da Torre do Tombo. O sujeito me cria, veja aqui, um inquérito por tempo determinado, que isso não existe, isso é um absurdo, tem prazo específico, sem fato determinado, só para ele ser o coronelzão que vai se meter nas operações do Rio de Janeiro, porque a gente já sabe pelas declarações do Tagliaferro que o Alexandre de Moraes tem pretensão política e sabe que essa é uma pauta cara para a sociedade, e ele quer entrar nisso aí de qualquer jeito, já que a DPF das favelas não é o suficiente para ele. Paralelo a isso, teve, claro, o impedimento do Supremo das polícias fazerem operações nas favelas, o que me lembra muito do governo Brizola, onde ele deixou o crime se instalar na comunidade com o acordo dele poder governar em paz, né? Esses acordos promíscuos que a gente vê em Banânia, né? Isso é um monte de absurdo. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto, respondendo a sua pergunta diretamente, é o seguinte: e quem diz que o Estado quer combater o crime? Quando se cria a abstração do Estado, fala-se que você vai abrir mão de um pouco de liberdade para ter segurança. E é uma mentira. Eles não entregam nem segurança e tomam sua liberdade. Hoje, a única coisa que o governo brasileiro é eficaz em cobrar imposto, de resto é ferro. Aí cria-se um monte de alegorias. Não, você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, você tem direito a uma enxurrada de direitos, tudo direito de papel que não funciona. A Constituição nossa, que é uma Constituição socialista, se a gente tivesse esperado 2 anos a mais para poder criar essa Constituinte, que seria depois da queda do Muro de Berlim, já teria mudado coisa pra caramba. Poucos anos a mais, eu não sei ao certo exatamente quantos anos, mas já teria. E a gente sofreu uma influência absurda do socialismo, do comunismo, da Constituição no lixo. E a gente tem um grande buffet com tudo. Aí você chega lá e fala, eu tenho direito de comer o quê? Tudo, fica à vontade, você pode comer tudo. Aí você vai lá no feijão, não, mas feijão você não pode. Não, posso o quê? Tudo. Não, tá bom, então vou pôr arroz. Não, arroz não pode. Eu posso o quê? Tudo. Então você tem um monte de abstrações de direitos que não são porcaria nenhuma. Então, tem direito à dignidade, tem direito à vida, mas não tem direito à legítima defesa. É a mesma coisa que eu falar pra você, você tem direito a matar um leão na savana africana. Toma essa sunga aqui e vai lá e mata o leão. É absurdo. O Estado brasileiro é jocoso, parece piada. Então, não existe uma predisposição nem do parlamento, nem do executivo, nem do judiciário de efetivamente combater o crime. Aí a gente vê um cenário onde André do Rap e outros tantos narcoterroristas são soltos para nunca mais voltar. Até aquele figura do INSS foi solto e está foragido. E eles estão empenhados, a Polícia Federal, todo o aparato estatal, para prender uma moça que escreveu de batom no estátua. E a coisa fica até mais grave, que se você for ler as decisões do 8 de janeiro, não tem sequer individualização de fato.
não tem a descrição do fato. Teve uma aqui que foi condenada a mais de 14 anos com 7 filhos, que, pasmem, a descrição do fato é: fez um vídeo do gramado da Esplanada. Tem gente presa porque estava lá na frente do quartel, nem aqui não veio. Então, é assustador, é bizarro, é bizarro. E a gente vê que não existe nenhuma intenção de combater o crime. Isso é só teatro, é só para fazer de conta que está acontecendo alguma coisa, é só para dar uma resposta à sociedade. Isso é catastrófico, porque o sujeito que trabalha, ele vai chegar na casa dele, vai ver a notícia: ó, passou uma lei, que legal, vai acontecer alguma coisa, mas não vai. A gente sabe que não vai. Qualquer policial que tiver uma ação mais enérgica, ele está com a vida dele destruída. E tentaram, por todo jeito, desconstruir essa operação do Rio de Janeiro, não conseguiram, porque ela foi muito bem feita, mas todas as vezes é desse jeito, e precisaria de pelo menos uma dessa por dia nos próximos anos, para trazer a normalidade. Agora, olha o quão catastrófico é esse cenário. Estima-se que algo superior a 26% das pessoas estão sob o domínio do crime organizado. E aí, lá, o Estado não entra. E eles usam a soberania como retórica. Soberania, soberania, apenas como exercício de retórica. Sendo que nessas áreas não existe mais Estado brasileiro. Existe um narco-Estado e as pessoas têm que pagar o tributo ali, sob pena de serem executados. Teve um cara que vendia espetinho no Ceará que foi executado porque não conseguiu pagar o tributo dele lá, pagou R$400, era milão. Uma menina de 14 anos... que o dono da boca do morro lá queria tomar ela como para ter relações com ela. A família se recusou, porque a moça é de família, a menina se recusou. O traficante sequestrou a menina, torturou ela a noite inteira, violentou ela e jogou no portão da casa. É esse o nível de aberração que a gente vive. É um em cada 4 brasileiros. Gente, nós estamos em 4 aqui, está sob o domínio do crime organizado. E aquela outra senhora lá foi assassinada porque se recusou a envenenar os policiais. Então você vê que eles são tão canalhas, que eles criam a ideia de que o crime é fruto da desigualdade social, sendo que a grande maioria das pessoas que estão lá, que são pobres, são pessoas honestas e são grandes vítimas desse aparato. Agora, essa construção toda não é por acaso, não é por acaso. A destruição da segurança pública faz parte da estratégia de dominação de esquerda. O sujeito que está o tempo todo com medo de tomar um tiro na cara, que está o tempo todo preocupado se o filho dele vai voltar vivo ou não, ele não tem tempo de se preocupar com outra coisa. Então o sujeito trabalha o dia inteiro, chega cansado, liga lá a televisão e vai ver: aprovou a lei, o marco nacional de combate ao crime, puxa, aí dá aquela sensação de segurança idiota, que não vai entregar, e o pior que isso, dentro dessa construção terrível, toda a estrutura hoje do Estado é voltada para proteger esses vagabundos. Isso aí é a defesa, a construção, a proteção do capital político deles, que é a marginalidade, são os criminosos, é o próprio proletariado. E você quer ver a situação ficar mais aterradora? Todo esse aparato, ele tem conexões internacionais extremamente bem estabelecidas, geridos pelo Foro de São Paulo, a ponto da gente encontrar fuzil do exército venezuelano no Rio de Janeiro. E claro, a narrativa é botar a culpa em CAC. A própria estrutura do Estatuto de Desarmamento, que é uma lei ditatorial, é voltada para proteger bandido. Literalmente, entregue sua arma para proteger bandido. Vocês terem uma outra situação, que é escancar isso aí, no meu estado, eles travestem pessoas de indígenas, fantasia o cara de índio e manda invadir a sua propriedade, pôr fogo em tudo e matar. Essa semana mataram 2, mataram um vigilante, um segurança, parece que ontem ou anteontem, e hoje o cara, com a cara limpa, fez um vídeo falando que vai invadir mais, que vai tocar o terror. E aí, além do Estado não fazer nada para impedir essas invasões, e aí eu falo até do próprio governo estadual, que você, se impedir a invasão, ela não acontece, você não vê isso acontecer, tá, de uma maneira enérgica. A Força Nacional foi deslocada para o meu estado para proteger marginal. Eu fiquei sabendo de uma invasão de fazenda que ia ter lá, e a família estava sob ameaça de serem... tinha uma menina de uns 15 anos, um casal de idosos, e ameaçavam de invadir a casa, violentar a menina e pôr fogo em tudo. E aí eles não tinham acesso à segurança pública, por alguma razão não chegou lá, e fui eu
e mais 2 membros da minha equipe para dormir nessa fazenda. Falei, bom, vamos ver se comigo aqui alguém invade, né? É claro que nós estávamos com itens de persuasão racional, né? Porque bandido tem medo de alguns elementos de persuasão racional. E aí, naquela noite, ninguém chegou perto da sede, porque ficaram sabendo que eu estava lá e que a gente estava disposto a defender aquela família. No outro dia, de madrugada, nós saímos com uma equipe e conseguimos desocupar a fazenda inteira, estabelecer o desforço imediato e reestabelecer o direito de propriedade, que é direito, gente, é direito. Isso não é favor, não é jeitinho, não é benesse, é direito. Você poder proteger a sua vida, a vida da sua família e o seu patrimônio, ainda que seja necessário reagir de forma proporcional, e muitas das vezes usando alguma ferramenta letal, é direito. Se você tiver a sua vida ameaçada, é direito. E aí a gente tira tudo quando falta um quadrantezinho de um espaço de 20 por 30 aproximadamente, onde tem o último barraco dos invasores, que estavam botando fogo no mato, matando um montão de bicho, pondo fogo nas lavouras, e a gente filmando isso aí, e eles armados também, tá? Vem a Força Nacional, joga o carro entre nós e os invasores e protege os invasores. Então veja, a Força Nacional é o símbolo da intervenção do governo federal nas polícias estaduais. Eles pegam policiais de todo o Brasil e põem ali. E aí eles deslocam esse povo para proteger bandido, assuntosamente. Eu até fui muito criticado porque eu fiz um PDL, que quem criou a Força Nacional foi um decreto muito antigo. Eu não lembro se da época do Temer, eu sei que é muito antigo, da Dilma, eu sei que é bem antigo isso aí. E aí, eu fiz um PDL para extinguir a Força Nacional. Aí o pessoal, o Polon é contra o combate a crime. Não, eles não estão combatendo crime. Eles estão protegendo o vagabundo. Aí se você centraliza tudo isso aqui no governo federal, o que você acha que vai acontecer? Tudo isso na mão de um cachaceiro ladrão, o maior corrupto da história da humanidade, cercado por organizações criminosas de todos os vieses, desde o colarinho branco até esses que torturam e jogam gente viva pro jacaré. Gente, jacaré para comer gente dentro da cidade. Olha o nível de absurdo que a gente chegou. Então, a ideia de centralizar no governo federal é justamente essa. Falou, não, vamos implantar o caos como ferramenta de controle social. E aí, nem aquela básica enxugada de gelo que a gente consegue fazer com as polícias estaduais não vai ter mais. E vou além. O federalismo brasileiro é uma grande piada. É uma grande piada. A gente só serve para mandar dinheiro aqui para Brasília, centralizar o recurso e depois mandar uma banana para todo mundo. Agora, por que a gente não estabelece competência legislativa para cada ente federativo, assim como a competência para cuidar das polícias, que é o que quem sabe o que está acontecendo lá, e principalmente estabelecer um sistema de segurança pública parecido com os Estados Unidos, como você falou, Arthur. Porque não quer, porque não se quer combater o crime. Imagina que nós tivéssemos pelo menos a autonomia legislativa de construir legislações específicas para cada estado. Igual o meu estado, Mato Grosso do Sul, é na fronteira com a Bolívia, é na fronteira com o Paraguai. Nós vivemos uma realidade que boa parte da população carcerária não é de lá, é gente que vem de fora para traficar a arma e droga. E aí nós não podemos ter a mesma realidade que o DF. Nós não podemos viver a mesma realidade que o Acre. Nós não podemos viver a mesma realidade que o Espírito Santo. É outra situação. E aí nós temos uma realidade em que as leis são decididas por pessoas que não têm o menor conhecimento de nada, vivem num ar-condicionado aqui sem entender porcaria nenhuma, só estão pensando em eleição ou em dinheiro, e a gente não consegue sequer dar essa resposta para cada unidade federativa específica que tem problemas específicos. E era simples, era só ter um federalismo razoável. Se vocês forem estudar hoje a competência legislativa de um deputado estadual, cara, é menos que um vereador. Porque vereador pelo menos põe nome na rua. Escolhe nome de rua, nome de praça, inaugura quebra-mola. Agora, o deputado estadual é aprovar o orçamento do estado. E acabou, dá uma olhada nas leis estaduais, não tem um conteúdo que efetivamente gere alguma mudança. Agora, se você pega e realiza essa alteração, o que você consegue? Você consegue otimizar. E, claro, a gente vai ter um efeito muito parecido com os Estados Unidos. Os estados governados pela direita vão ser estados prósperos, estados que crescem, estados onde tem segurança, e os estados governados pela esquerda vão ser igual hoje a catástrofe que se tornou a Bahia.
Eles estão reclamando dos que tombaram ali no confronto do Rio de Janeiro, mas a Bahia tem índices muito piores e de maneira completamente desorganizada e em conjunto com o crime organizado. Quando falam que o PT é o partido do tráfico, não é nada mais justo que isso aí. O CPX, né, o cupincho, o sujeito que pede voto no meio de criminoso. Então, é assustador a gente ver situações como essa. E aí você, observando essas gestões de esquerda, você tem, por exemplo, um fenômeno que está acontecendo no Ceará, que só nesse mês 400 vilas, não sei se vocês viram isso, locais foram desocupados pelo crime organizado. O cara chega lá numa população pobre, sofrida, e falou, ó, é para sair todo mundo daqui até a meia-noite de hoje, não vai morrer todo mundo. E qual que é a resposta que o Estado dá? Nada, aumenta teu imposto, aumenta a taxa, e fala, não, mas você tem direito a, sei lá, a inclusão social, você tem direito a usar o banheiro trans. Pelo amor de Deus. A gente fez até um vídeo sobre essa coisa do Ceará, tá aqui no canal, chama Distopia, depois eu coloco o link aqui embaixo nos nossos comentários. Polon, você é um cara que é bem vocal, né, sobre a segurança pública desde sempre. Sua eleição se deve também, você já ainda né, da Associação Pro Armas. Hoje eu figuro como fundador, né, por conta do estatuto eu não posso mais presidir, então assim que eu fui eleito, eu acabei deixando a administração como presidente. Hoje eu figuro mais como um apoiador, um fundador. Foi o preço mais alto que eu paguei para minha eleição. O que acontece? Você me conheceu, eu não tinha a menor pretensão de ser político partidário. Eu faço política desde 2005, mas política de gente normal, igual a gente, assim. Eu acho a política partidária muito complicada, muito complicada. Eu tô tentando sobreviver nesse meio aqui ainda. E aí a gente viu, conversei muito com o Eduardo Bolsonaro, que a plataforma principal de campanha do Lula era o confisco absoluto de todas as armas. E que se o Bolsonaro ganhasse, nós precisaríamos de alguém com conhecimento mínimo técnico para poder avançar com essa pauta. E se acontecesse a catástrofe que aconteceu, que foi uma catástrofe que aconteceu, a gente precisaria de alguém com mínimo de conhecimento técnico aí dentro para impedir pelo menos o confisco. E aí eu acabei lançando a minha pré-campanha um mês antes do pleito eleitoral, sem apoio de ninguém no meu estado. E foi o mais votado, né? Foi, cara. Minha eleição foi meio que um milagre. E aí eu costumo dizer que no meu estado que meu voto é BBB, né? Boi, Bíblia e Bala, né? Que é mais ou menos as minhas plataformas, que é a produção agropecuária, a legítima defesa, o direito de defesa, a segurança pública e o voto cristão também. Né? E você é um cara, como eu estava falando, muito vocal, e um dos poucos que tem defendido de verdade a questão do Bolsonaro, né, falar do absurdo da prisão. Você está sempre falando no Twitter, sempre está vocalizando isso. A gente vê que muita gente da direita está meio na moita ali, fala quando precisa, meio... você acha que... Você agora estava falando ali dessa questão do legislativo, que parece que além de censura prévia, o judiciário está fazendo legislação prévia, né? Eles legislam antes do legislativo, né? Para garantir. E você acha que esse poder... Erro, né? O que vocês, como deputados, conseguem fazer? Eu sei que você faz bastante, mas qual é a leitura que você faz? O que vocês poderiam fazer para, primeiro... mostrar mais para a população o quão absurda é essa prisão, porque você estava falando das libertações de André do Rap, não sei o quê, enquanto o Bolsonaro está sendo preso por nada. Ninguém consegue explicar porque ele está sendo preso, e está indo, segundo as notícias, estão vendo se ele não vai até para Papuda, e todo mundo achando que é uma coisa normal, que a coisa está tudo bem, né? Até se fosse um inimigo político, a gente tinha que estar defendendo que ele não deveria ser preso, porque é tão absurda a prisão, o tipo, né? E então o que você acha que dá para fazer além do que estão sendo feito? Porque do nosso lado aqui, como público, como eleitor, a impressão que dá é que se faz muito pouco. É uma impressão errada, ou realmente tem uma galera que está meio com... fazendo nas coxas ali. Como é que é? Conta aí para nós. Eu tenho muita saudade do velho da Virgínia, sabe? Porque ele pingava o Z e cortava você com ninguém, sabe? E... ele, parafraseando o Olavo, que ele fala que tem mais FDP na direita do que qualquer outro lugar,
Pode falar palavrão, que eu derrubo o engajamento de vocês. Não, pode. A gente Tá, evita, então o mas não é negócio- proibido. Depois põe um apito aí na edição. Meu amigo, tem um ditado que eu falo que é o seguinte: se filho tu voasse, não dá pra ver o sol, sabe? Então, tampava o sol. O Padre Pio de Petreutina falou que se os demônios tivessem a densidade da ponta de um alfinete, você não veria o sol. É mais ou menos nesse sentido aí. Tem várias considerações a respeito. A primeira é que eu vou meio que na linha do Eduardo. Eu não considero de direita quem não está defendendo o Bolsonaro, tá? O Olavo, ele era muito específico. Não existe direita no Brasil, existe Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não defende o Bolsonaro, não tem como você ser direita. Você é um arremedo, você é um boneco, você é qualquer outra coisa amórfica aos moldes do antigo tucanato que tocou o Brasil na base da estratégia das tesouras. Você vê quando elegeu o Lula pela primeira vez, o Fernando Henrique estava mais feliz que ele passando a faixa. Parece que ali era a coroação de um projeto de transformar o Brasil numa porcaria, mas tudo bem. Então eu não consigo imaginar que qualquer pessoa possa ser direita sem defender o Bolsonaro. E o Olavo, nesse vídeo aí que ele fala, que eu até repostei esses dias, ele fala o seguinte, que no Brasil é feio você ter gratidão, você reconhecer a grandiosidade do outro cara, você saber que ele é o líder. E política você tem que ter líder. É claro que tem decisões que a gente não entende, tem decisão que eu não entendi, mas o que eu fiz quando eu não entendi? Eu só, como é que eu vou dizer, deixei claro que não fui eu que tomei a decisão, porque eu tive um episódio no Mato Grosso do Sul, que não existia PL no meu estado. Eu fui 100% dos municípios, um por um, apertando a mão de todo mundo, falando, eu dou minha palavra que a gente não vai juntar com o PSDB. Em resumo, foi isso. Porque tinha uma rejeição muito grande lá. E aí, nos altos topos da alta corte da política brasileira, foi decidido que o PSDB que conduziria o processo eleitoral municipal do meu estado, incluindo o PL. E aí eu fiz um vídeo dizendo o seguinte, olha, eu dei minha palavra de homem não faz furva, e eu mantenho minha palavra. Basicamente foi isso que eu fiz. Tá certo, com um pouco mais de... Como é que eu vou dizer para você? De um jeito um pouco mais alegórico, né? Mas, resumidamente, foi isso que eu fiz. E submergi, eu não questionei a decisão, não fiquei dando azia, não fiquei me rebelando contra o presidente. Simplesmente eu só falei, a decisão foi minha e eu mantenho a minha palavra. Então, se vocês querem apoiar, apoiem. E fiquei praticamente um ano em silêncio mesmo. Na época eu até, não sei se por causa disso, mas somado em vários fatores, eu fiquei muito doente, eu quase morri. O Kim, que você me conheceu, eu era bem mais gordo, agora eu perdi 30 quilos por causa disso, estourou meu maxilar aqui, eu fiquei 3 meses muito ruim, não participei do processo eleitoral, mas eu, apesar de eu não ter entendido, eu acho que é a palavra correta, eu simplesmente entendi que existe um líder. Então, eu só preservei a minha integridade moral, porque ia ser muito catastrófico para minha família se eu passasse recibo de que eu sou um grande mentiroso. Você concorda comigo? Até eu recebi uma ligação na época do Magno Malta e falou, Polon, honrei tudo, menos a honra, porque o seu nome é o nome do seu pai, e a palavra manda você honrar pai e mãe. Então imagina eu fazer todo esse trabalho falando que não faria e de repente é feito, e o pior, quem fez começou a divulgar na imprensa do meu estado que quem tinha feito tinha sido eu, porque não bastava obter o apoio do PL, tinha que ter a minha execração pública. E as pessoas achavam, primeiro, que eu ia simplesmente sentar em cima do rabo e ficar quieto porque aquilo abriria portas para eu disputar isso ou aquilo. Até eu lembro que na ocasião o cara mandou um menino de recado lá e falou assim para mim, você abriu mão de ser o senador eleito aqui no estado. Eu falei, bom, eu abri mão de ser senador, mas não abri mão de ser homem, bicho. Amanhã cedo eu vou terminar de escovar o dente, vou olhar no espelho e vou ver um homem. Paguei um preço muito caro, eu não tenho espaço nenhum aqui em Brasília, não tenho espaço nenhum no meu estado, em canto nenhum. Então, politicamente foi um preço muito caro, mas paguei e pagaria de novo. Eu acredito que um homem ou tem palavra ou não é homem. Para começar. Agora, você tem que reconhecer que não há direita sem o Bolsonaro. E qualquer pessoa que não entenda isso, qualquer coisa, menos direita. Então eu dei um exemplo bem gritante
de uma situação bem absurda que aconteceu comigo, para ilustrar justamente isso. Paralelo a isso, o que eu vejo? É a mesma coisa, que a mesma sintomatologia que o Olavo denunciava. Existem muitas pessoas dentro, que se identificam publicamente como de direita e estão preocupados com o cargo. Eu fiz um discurso num caminhão lá numa manifestação em julho, agosto, 3 de agosto, sobre anistia, que eu não ia nem falar, acabou que eu subi para falar, e eu estou sendo processado aqui no Conselho de Ética. Eles querem me dar 3 meses de gancho, porque infelizmente o Hugo Mota levou para o coração, né? Ele tomou como uma afronta pessoal, não é? Foi uma cobrança para que se pautasse a anistia, uma cobrança dura, mas foi cobrança. E estou sendo processado por isso, e mais por conta da obstrução que nós fizemos na mesa, mais um mês. No total, são 4 meses, né? E eu falei no meu discurso o seguinte: falou, ano que vem nós vamos ter o teatro das eleições com verdadeiros conservadores, todo mundo preocupado em conservar o mandato, ou conservar o cargo. Então, essa preocupação imediata em ter cargo e não construir base, não construir militância, foi justamente o que eu fiz no ProArmas. Eu andei o Brasil inteiro para construir base. Nós não temos militância. Não existe uma estrutura, não existe uma pauta que nos une. A única coisa capaz de unir todo esse povo é o Bolsonaro. E agora que está numa situação ruim, simplesmente todo mundo finge que não viu. Eu lembro que até pouco tempo atrás, o nego se sapeava para tirar foto com o Eduardo Bolsonaro. Como eu sou muito próximo do Eduardo, era todo dia alguém vindo aqui, pô, Paulo, me aproxima do Eduardo, tal, não sei o quê. Mal sabem eles que o Eduardo não é desse tipo aí, né? Acho que agora sabem. E agora o pessoal trata ele como um leproso. Se tiver os dedos da mão sem dedo do Lula, de gente que peita e continua apoiando, infelizmente é muito. Então você vê essa... parece que a cultura da traição, da trairagem, é uma coisa muito presente no imaginário popular da política brasileira, sabe? Agora, falando o que dá para fazer. Bom, vamos lá. Tem um livro muito interessante do Aristóteles, que é a Retórica, que ele trabalha a importância do poder da palavra. E, efetivamente, você, como cristão, a quem for cristão estiver nos ouvindo, nós temos no verbo a própria essência do existir. Então, o verbo é Deus, né? Então, as pessoas subestimam a força que a palavra tem. Então, o próprio professor Olavo falava que a coisa primeiro tem que acontecer no imaginário, depois ela tem que ser verbalizada, para depois ela alcançar o mundo fático. Então, daí a importância do parlamento, parlar. O que é falado aqui vai ter resultado no mundo fático, em algum momento ou outro. Por isso, não, então vocês só falam. Não, não é tão simples assim. Nós estamos sendo perseguidos, eu estou sendo vítima de um processo de perseguição aqui dentro, porque eu fiz um discurso. O Alexandre de Moraes prendeu o Daniel Silveira, um deputado em exercício, que pelo artigo 53 tem imunidade material, ou seja, qualquer coisa que ele falar não é crime, não existe crime de fala para o deputado na Constituição brasileira, mas ele foi preso, gente, porque fez um discurso. E o que é pior, não foi nem aqui. Ele fez um discurso lá na casa dele e botou no YouTube. E foi condenado a quase 10 anos de prisão. Teve acesso ao benefício do perdão, vou falar no português, mas vou falar no português mais acessível para o povo. O presidente perdoou ele, para não entrar na figura jurídica específica. Isso, eles não podem se meter, tanto que os outros presidentes perdoaram um monte de bandido e terrorista, uma cacetada, e ninguém nunca falou nada. E aí voltaram ele para a prisão e ele está preso até hoje, porque fez um discurso. Então perceba, nós somos perseguidos por conta das nossas manifestações, nós estamos numa situação em que qualquer deputado que se apresente como oposição pode ser preso qualquer dia. Quem faz esses pronunciamentos pode amanhecer com a Polícia Federal em casa. Então as pessoas subestimam o poder que tem a palavra. Então a primeira coisa é denunciar isso aí, denunciar aqui, denunciar no parlamento, denunciar nas redes sociais, denunciar fora do Brasil, que é o que o Eduardo está fazendo, levar para a realidade da Europa, que é onde os ministros, os iluministas gostam de frequentar, o grau de selvageria que eles estão fazendo aqui no Brasil. Então falar é muito importante. A crítica mais comum que a gente escuta é: vocês só falam.
Aqui eu tô começando a ver agora, pô, vocês nem falaram, não estão falando mais. Exatamente. Se fosse tão inocente, não estavam tentando calar a gente, né? Exatamente. Por exemplo, eu recebi algumas cobranças no meu Instagram e no meu Twitter. Você tem que falar da anistia, você tem que falar da anistia. Quando eu vejo, eu costumo responder assim, eu falei, cara, eu tô sendo ameaçado de cassação, porque eu cobrei a pauta da anistia, eu falo disso todos os dias, sem exceção. Você tá cobrando o cara errado, pô. Você tá cobrando o cara, eu falo disso o tempo todo. Entre outras coisas, do apoio ao Eduardo, do absurdo que estão fazendo com o Bolsonaro. O único crime que ele cometeu foi ser honesto. Num país de cretinos e criminosos, ser honesto é o pior crime. Eu lembro daquele julgamento, acho que do Pinóquio, que ele fala assim, como você se declara inocente? Então prende ele. Entendeu? Você tem que se declarar culpado. Então, primeiro é falar. Ter a coragem de falar. Infelizmente, hoje, são poucos que têm essa coragem, sabe? Eu vou dar alguns exemplos alegóricos aqui. Quando botaram aqui a porcaria da Lei Felca, que só tem um objetivo, que é censurar a internet, eu fui o único que se levantou e registrou voto contra. Tá? Todo mundo, não, mas vai pegar mal, porque é para proteger as crianças. Cara, são 41 artigos, não tem uma linha de proteção de criança ali, nada. É a criação do Ministério da Verdade, dando ao Lula poder absoluto para censurar a internet. É só isso que está ali. Você quer ver o mais absurdo? No artigo 41, eles pegam e dão legitimidade jurídica para aquela nojeira que o Alexandre de Moraes fez, que era exigir que as empresas tivessem um representante pessoa física aqui. Lembra que ele exigiu do Twitter que tivesse um representante aqui e acabou atacando a Tesla e outras empresas, a Starlink e tal, não sei o quê. Então, aquilo ali não tinha na lei. Ele inventou da cabeça dele. Ele é muito criativo. Eu acho que se ele jogar Roblox, ele vai sair bem. Ele inventou. Não é Roblox, é aquele Minecraft que você faz a casinha. Né? Isso aí. Isso, ele vai se dar muito bem, ele é muito criativo. E aí, o que o parlamento faz, inclusive com o voto da direita? Legisla dando legitimidade para esse absurdo. A gente botou no artigo lá que as empresas têm que ter um representante de pessoa física aqui. Aí teve aquela votação absurda, completamente irregular. Eu entrei com um mandado de segurança no Supremo pedindo o meu direito ao devido processo legal legislativo, que é um direito que o parlamentar tem. Tomei um esfrega, tomei uma pisa, que onde já se viu, estou fragilizando o parlamento. E aí o Flaviano fala, não, votou e tal, não tem o que fazer e tal. Porra, o devido processo legal é o mais fundamental dos direitos, porque o que acontece, para o pessoal entender, tá? A diferença de uma ditadura para uma democracia é que na democracia tem uma lei e tá todo mundo embaixo da lei. Na ditadura tem um cara aqui em cima que ele fala o que ele quiser e f***. E aí, para você viver no Estado de Direito, existem os procedimentos que esse Estado tem que observar. Isso existe nos processos judiciais, que é o devido processo legal, e na produção de leis, que é o devido processo legal legislativo. Então, se você feriu o devido processo legal legislativo, não interessa se a outra casa abonou, se validou, se você gosta da lei, quebrou o devido processo legal, todo o procedimento é nulo. Por isso que todos os processos do 8 de janeiro, sem exceção, são nulos de pleno direito. É uma sequência, desde 2019, sequências e sequências de absurdo que começam lá no inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, que quebra, aquele foi o AI-5 do Alexandre de Moraes, que quebra o regime constitucional, onde o Supremo não tem o direito de criar inquérito do éter e inventar um inquérito do nada, você entendeu? Então, a primeira coisa é ter a coragem de falar, porque infelizmente, como eu te falei, no começo o pessoal batia na gente e falava, vocês só falam, agora nem falando não estão mais, pelo menos falando ainda todo. E aí nós vamos para a segunda fase. Eu tenho uma PEC que estabelece algo parecido com a primeira emenda no Brasil. No Brasil existe uma fixação pela segunda emenda dos Estados Unidos, que é o direito às armas. Só que a segunda emenda ela existe para proteger a primeira, que é a liberdade de expressão, free speech. E aí eu fiz uma PEC que derrubaria tudo isso aí, porque levaria a um tônus constitucional a liberdade de expressão. Cara, ninguém apoia. Ninguém assina. Eu fiz uma outra que eu estou para protocolar aqui, que extingue o Supremo, que transforma todos os tribunais especiais e as justiças especiais numa justiça só. Já que a jurisdição é una, vai ter um tribunal só para resumir, então vai ter um tribunal
tipo o STJ com todo mundo dentro ali. Então você pega, em vez de ter 11 caras que mandam no Brasil todo, você vai ter 93 que decidem tudo, e as questões funcionais vão ser decididas em colegiado, e só de maneira difusa, não concentrada, né? Tipo, por caso a caso, para dar tempo da lei maturar na sociedade e depois ser examinado, para não pegar um gazela saltitante aqui e no outro dia que a lei passou propor um troço ali e perverter todo o sistema legislativo, porque afinal de contas, isso aqui, essa casa só existe porque nós representamos o povo. Então, se eles querem legislar, renuncia e vem para cá. Mas então, o que um deputado pode fazer, tá? Existem ferramentas legislativas que podem limitar o poder desse órgão supremo. Por exemplo, no Brasil tem a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala quais são os limites interpretativos da norma. Eu propus um projeto de lei alterando essa lei de interpretação, dizendo o óbvio, né, que a grama é verde, igual fala o Chesterton, dizendo assim, nenhuma decisão pode ser contra ou além da lei. O mais absurdo é que quando eu estudei direito, tem um livro de hermenêutica do Carlos Maximiliano, que tem um capítulozinho de 4 páginas que ele fala que decisão ultralegem é ilegal. E agora a gente tem os ministros do Supremo dizendo que a Constituição é inconstitucional. Então, aí algumas pessoas falam assim, mas que adianta fazer uma lei, fazer uma PEC? Cara, é a minha função, porra. É igual no meu primeiro ano de mandato, teve um maluco que veio no meu direct, você tem que ir lá no Supremo e resolver isso, e não sei o quê, e falou um monte de absurdo. Eu falei, pô, bicho, você me elegeu pra ser deputado, não é pra ser o Rambo, cacete. Aí, aqui, fala, vai, pode acabar. Aí, só para fechar, então, existem ferramentas legislativas que podem limitar o Supremo, que podem ser trabalhadas aqui. Só que o apoio é nulo, os mesmos caras que só são bolsonaristas quando o Bolsonaro tá dando voto e tirando foto. Você vê, em condições normais de temperatura e pressão, existia, o pessoal ficava em volta do presidente Bolsonaro igual mosca. E agora que é a hora de partir para cima, que é de pelo menos parar com o teatro da normalidade. Porra, o Eduardo abriu mão, cara, da vida. O cara era o senador eleito de São Paulo. Ele tinha uma carreira política aqui consolidada e não precisava nem fazer campanha. O cara é o deputado mais votado da história do Brasil. E ele jogou tudo para cima para salvar o país. Então, perceba que, primeiro, a nossa base, a nossa militância tem que entender que o discurso, o parlamentar é importante, sim. Então não é, vocês estão só falando, porque agora nem falando a turma não tá. Se não fosse importante, eles não estavam perseguindo a gente. E, segundo, tem várias ferramentas legislativas que podem ser utilizadas, que estão muito aquém do tal do impeachment, mas a turma não quer apoiar, a turma não quer votar, e aqui tem 100 de direita, 100 de esquerda e 100 de centro. Então, o centro não vai querer comprar essa briga. Para fechar, quem pode equalizar qualquer coisa é o Senado, mas o Senado está deitado eternamente em berço esplêndido. E é por isso que o Senado é tão importante nessas eleições, né? Mais até, a gente já falou isso, eu acho que eu vi o Kim falando recentemente, talvez mais até do que a presidência, porque sem o Senado dando um apoio ali, não adianta nada, porque o STF vai lá e derruba tudo. Agora, só deixa eu fazer uma observação nisso que você falou. Você percebeu a movimentação do mercado, das grandes corporações, dos grandes oligopólios e do centro? Eles estão pegando, isso é um movimento do Zé Dirceu, tá? Eles estão pegando candidatos mais palatáveis e estão despejando um caminhão de dinheiro para viabilizar a eleição deles. No meu estado tem um exemplo desse, tem uma senhora lá, que até foi minha professora de Direito Administrativo, que é a Simone Tebet, que é a ministra do Lula, e ela vai ser a senadora da esquerda, só que o que acontece? O povo do centro não consegue ver que ela é Lula, e aí grandes grupos econômicos estão derrubando montanhas e montanhas de apoio, e aí dá uma frustração, cara, porque é o seguinte, você vê, a Rússia interfere na política brasileira, a China interfere na política brasileira, o narcotráfico interfere na política brasileira, o mercado financeiro interfere na política brasileira, os grandes oligopólios, vocês sabem de quem que eu estou falando, interferem na política brasileira, e a gente está fazendo papel de amador
achando que estamos numa brincadeira. O único que não pode interferir na política brasileira é o povo brasileiro, né? Porque aí é crime. Pois é. Exatamente. Pegando Exatamente. agora um gancho aí, em tudo que foi dito agora, interferência, o que está fazendo, movimentações aí de oligopólios, mercado, né, emplacar Senado, e aí juntando desde que está falando do início, que a gente fala a questão da segurança, do projeto, dos bolsonaristas só em quando está com a temperatura, a pressão, volume, né, em condições boas e favoráveis. Eu não sou louco o suficiente de olhar para o Brasil e achar que há um único grupo, de um único, sei lá, espectro, direção, vai conseguir resolver tudo sozinho. Porque isso aí nem o PT Right. conseguiu fazer com toda a organização que o PT tem. Eu acho que tem, enfim, uniões e uniões. Tem uma união que você vê assim, sei lá, você pega essa própria questão. Se o Zé Dirceu, ele pudesse, ele colocaria realmente um petista mesmo, para ser candidato ao Senado. Ele tá colocando a Simone Tebet porque ele sabe que não tem como ficar de esquerda aí. Por mais que a gente sabe que não vai ter muita diferença da Simone Tebet para outros nomes da esquerda. Mas ainda assim, uma pessoa ligada ao MDB, qual cacique político não quer que seja do seu próprio partido, né? Porque é muito mais fácil de resolver e você teria muito mais poder. E aí o José Dirceu olha a situação como essa e fala, cara, é melhor ter alguém como a Simone Tebet do que ter 2 bolsonaristas no Senado. Acho que quando você parte dessa lógica também, você fala, poxa, em determinado estado é uma certeza absoluta que a direita não tem como vencer mesmo para valer. Se dá para evitar um petista, pô, beleza, já é meio caminho andado. Ou, sei lá, alguma composição que realmente vai trazer algum tipo de lucro, ou alguma movimentação como foi a questão da presença da Câmara, a presença do Senado, que não se trata de uma simples disputa ideológica para saber se vai e fazer aquele, sei lá, statement, né, como seria isso daí na tradução no português, Sim. e pra galera, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Então, eu consigo entender essas diferenças. E eu fiz essa pequena introdução para falar o quê? Do mesmo jeito que eu entendo essas diferenças, eu entendo que tem coisas que não adianta querer ficar tapando o sol com a peneira. E eu acho que muitas vezes esse tapar o sol com a peneira atrapalha e muito. Eu não acho que, principalmente para quem tá aí dentro da máquina, não acho que para você, o comportamento de algumas figuras, né, na situação atual, quando você vê o caso do Eduardo, o caso do Jair, seja surpresa. Porque quem vive em Brasília conhece muito bem que alguns fulanos na rede social, né, quando gravam um vídeo é uma coisa, mas no conviver, o seu círculo, o seu grupo político é outro. Você vê que o cara realmente tem o seu grupo político. Ele tá mais distante. Você pega discussões, tá falando de Senado, né? Você pega o estado de Santa Catarina. Poxa, Bolsonaro solto, ninguém falava nada. A eleição do Jair tava de boa. Prenderam o Bolsonaro, calaram o Bolsonaro, e aí já começa a vir gente aí cantando de galo, que faz, que acontece, tudo mais. A gente tá falando da questão da pele da segurança, e você falando agora do Senado aí em Mato Grosso. Cara, essa visão eterna, Do Sul, se eu não falar romantizada, do Sul, o pessoal me lincha lá. né? Não, como é o nome? O mercado financeiro maravilhoso, o mercado privado. Cara, o que é que o mercado financeiro faz e está fazendo? Nada, o mercado financeiro nunca esteve à direita neste país. Na verdade, a gente também tem que parar, pelo menos eu defendo muito isso, de classificar o mundo de esquerda e direita. Porque não só existe uma esquerda, não só existe uma direita, e dividir direita, esquerda e centro é muito pouco. É melhor subdividir os grupos, entender que esses grupos existem, entender que eles podem estar mais próximos um do outro, beleza, é do jogo, mas também podem estar muito distantes entre si, de modo que tem, sei lá, setores da direita que está tão distante de você quanto a esquerda, e que nunca vai ser seu aliado. Pelo contrário, ele quer ver você destruído, até porque ele quer tomar o seu capital político. E aí eu olho essa situação toda, e essa questão também do falar, e eu fico me perguntando, será que não já chegou a hora de, pelo menos em algumas questões, a direita brasileira realmente assim, ó, riscar uma linha no chão? Você não precisa declarar o cara seu inimigo, mas risca a linha no chão de forma clara, cristalina, fala, ó, velho, você é de um grupo, eu sou de outro. Para Sim. de ficar usando Jair, para de ficar cantando de galo.
Vamos separar também a galera que fica de oba-oba, de quem também se interessa. Eu não consigo compreender como um projeto da magnitude que é a questão do PL, que deveria ser antifacção, já não é mais, como um tema como esse não está sendo explicado para a sociedade pela classe política como um todo, porque os eleitores ficam perdidos. Em menos de uma semana, o Derrite apresentou 4 versões diferentes, não comunica nada. Aí é para fazer o quê? É papel Derrite? É para entender, sabe? Aí eu fico vendo todo o lobby da Faria Lima sendo feito. Eu vejo o ex-chefe aí do Derrite, que é o Tarcísio, no colo do BTG, no colo do Bradesco, né? Cada dia pior, cada dia já lançou sua candidatura a ser oficial, doido para descolar do Bozo sem, né, manter os apoiadores do Bozo, se vai, não vai. Tudo é uma tristeza. Vai, Tarcísio, se mexe. Todo dia ele tem que tomar o omeprazol. 7 de setembro vai lá, fez aquele teatro, que foi um teatro, para falar do Moraes. Aí, passado 2 dias, acabou a boca. Tanto que o Eduardo falou, né? Vamos ver, porque essa guinada do Tarcísio não surpreende. E dito certo. Ficou aí, tá caladinho, sabe? Fica aí nessa eterno papo aí de o Brasil agora precisa de um CEO para resolver as coisas. Então, assim, cara, será que não já chegou na hora da gente terminar realmente que é um teatro isso que acontece, sabe? É um teatro. Um teatro, um eterno teatro, que o cara se diz antipetista, pronto. Falou mal do Lula, 2 críticas ao Moraes, virou herói da direita. E no final do dia, ele não sabe nem explicar o que ele tá defendendo. Sabe, às vezes tem assim, um orgulho de não saber das coisas. Eu falo, cara, o que é que um deputado, não precisa falar de nomes específicos, mas eu quero falar, o que é que um deputado como o Zé Trovão tem para oferecer? A foto mais conhecida do Zé Trovão na internet é ele com o nariz assim, com 3 carreiras de cocaína, as bolotas de maconha, ou é rachista, sei lá que desgraça é aquela. O cara que tocava o terror em 2021 com o Oswaldo Eustáquio, o Roberto Jefferson, o Wellington Macedo, sabe? Que chega na eleição de 2024, Bolsonaro é Bolsonaro, Zé Trovão é Zé Trovão, apoia o Pablo Marçal se eu quiser. Então assim, o cara desse pra quê? O que esse cara tá me ajudando? Ele tá explicando o que pra população brasileira? O que essa classe política de direita tem para oferecer? Eu não vejo ninguém interessado em estudar, eu não vejo ninguém interessado em falar assim, pô, beleza, galera, ninguém precisa ser gênio em tudo. O Polon aqui é um cara que já é do direito, já era advogado, ele vai cair pra dentro dessa questão legislativa, constitucional, segurança pública. Pô, mas a gente vai ter agora aqui fulano que a área é outra. O cara é caminhoneiro, beleza, vai pra logística, o cara vai estudar sobre isso, olha, o outro vai estudar sobre educação, o outro vai estudar sobre meio ambiente, e junto esse pessoal no final do dia, a gente consegue começar a construir que seja um projeto de país mínimo, até para poder apresentar para a população, para poder vender a ideia do que é direita. Porque hoje ser direita no Brasil é um negócio extremamente vago, que se resume a mamar a Faria Lima, ficar com assim, implorando para ver se a Faria Lima enfia o dinheiro na campanha, ficar rodando no mercado, repetir que o caminho é estado mínimo, estado mínimo, estado mínimo, né? Todas aquelas platitudes que não significam nada no final do dia, a não ser cortar a Bolsa Família, cortar a BPC, como se isso fosse salvar a máquina pública. O Tarcísio é um ótimo exemplo, não abre a boca para falar do super salário do judiciário. Eu não consigo entender corte de máquina pública sem começar pelo super salário, que é a questão do exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta. Se colocar um limite no judiciário, não vai ter, ninguém tem desculpa. Se nem o judiciário tá, né, como é que posso dizer, blindado a corte de gastos, qual é o outro setor que vai se achar no direito de falar, não, aqui ninguém vai cortar? Então você tem a situação como essa, cara, a gente vai pra onde? Então será que não já chegou na hora? Sabe, da galera, assim, realmente riscar o pessoal, a gente chegou até aqui, a gente andou, a gente viu que no frigir dos ovos, todo esse esforço que vem sendo feito desde 2013 não foi em vão, óbvio, muita gente despertou, mas nesse momento chave vocês estão vendo quantas pessoas realmente estão com o Bolsonaro, realmente apoiaram aqui esse projeto, realmente estão interessados em dar um próximo passo, sabe? Se melhorar enquanto pessoa, seguir estudando, se aperfeiçoar. E quantos aqui estão, sei lá, felizes com lá de 40 mil, mais algumas benesses, assessores, né, avião aí para ir voltar para Brasília. E a gente separar, cara, porque e entender, ó, tem momento que vale a pena estar junto, tem momento que não vale, e não necessariamente essa separação vai tornar algumas pessoas nossos inimigos. Se a gente só tá de um lado, tá do outro, pra gente realmente se separar, porque eu acho que no final do dia só atrapalha. E nos momentos chave, ninguém aparece. A situação é bem complexa e entristecedora pelo seguinte, começando
O que que é isso aqui? Isso aqui é um recorte do que é o Brasil, cara. Isso aqui tem... O sujeito, normalmente, ele vota naquilo que ele se vê, ele espelha. Eu tive uma conversa uma vez com o Eduardo Bolsonaro, e falando isso, eu falei, cara, o que desanima não é nem a gente saber que vai ficar 10, 20, 30 anos lutando aqui, correndo risco de ser preso, e o pessoal medindo a gente com a própria régua, porque no Brasil você só é político para roubar, então ninguém consegue entender que na iniciativa privada para algumas pessoas é muito melhor do que estar aqui. Ninguém consegue entender que algumas pessoas têm propósito, então as pessoas acham que todo mundo é medíocre. As pessoas em geral não, algumas pessoas acham que todo mundo é medíocre porque vem com a sua mediocridade. E eu falei para ele, cara, qual que foi o projeto mais importante da sua vida? Ele falou, foi a base de Alcântara. Falei, qual que é o reconhecimento que você tem disso aí? Que as pessoas sabem disso aí, sabem da importância, porque ele suou sangue para fazer isso aí se tornar na realidade. Aí eu falei para ele, qual que é o seu vídeo que mais funcionou? É meme. Então, se existe lacração, porque existe um mercado. Tem loja da sandália havaiana em tudo quanto é lugar, porque o povo compra. Então, o grande complicado é o seguinte, nós vivemos hoje, e o Olavo explica bem isso aí no POF, a vitória do lumpenproletariado. O lumpenproletariado está em tudo. Um culto à mediocridade. Você vê um senador igual o Cleitinho. Cara, o cara não tem a noção do que é pauta de Senado. Tá? As pautas dele são de vereança, cara. Os vídeos dele são coisa de vereador. E o mais interessante é o seguinte, existe uma carência na direita que é só dar oi, que o carro é direita. Por exemplo, tem uma porrada de cara aí que antes de ontem tava moendo o Bolsonaro no pau, tá? E comunicadores e políticos, não sei o quê, e agora todo mundo é bolsonarista. E aí agora que o Bolsonaro tá numa situação filha da puta, tá todo mundo, tem algumas estrelinhas espalhadas por aí que falam nos seus círculos próximos, isso aí que quer que o presidente fique cada vez pior, sabe? Então, a grande diferença aqui é que é o seguinte, a esquerda, eles estão há 100 anos construindo base, eles estão há 100 anos moldando o imaginário popular. Então, hoje, o brasileiro ele é como se fosse um peixe e a água é o pensamento esquerdo. As pessoas não conseguem nem perceber isso aí. Alguns embates que eu tenho, vou escrever um livro, um oposto do Dale Carnegie, né, que é como fazer amigos, influenciar pessoas, como fazer inimigos e irritar pessoas. Porque o que me deixa chateado não é a canalice da esquerda, aquele povo é bandido, aquele povo não veio aqui para debater, eles vieram aqui para matar a gente. Então esse é o primeiro ponto, o diálogo democrático, não tem diálogo democrático, eles são criminosos, eles são psicopatas. Agora a gente vê a pessoa que, somos a direita, então não sei o quê, e defendendo de maneira árdua pautas de esquerda. A gente vê deputados dentro de partidos que se declaram de direita, defendendo pauta nitidamente esquerda. E aí, quando a gente fala direita no Brasil de esquerda, o povo fica puto. Mas se você for ver a situação que está, é preocupante. E aí, veja, a esquerda, ela tem muito nítido, uma frase do Zé Dirceu que eu acho muito didática. Ele fala assim, nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Eu expliquei isso em todos os municípios do meu estado, eu já fiz várias palestras explicando como é que funciona isso aí, desde da transformação cultural. Você vê em 64, a Igreja Católica é um dos que patrocina ideologicamente, né, abraça a Marcha das Famílias com Deus, e 18 anos depois, em 82, é a própria Igreja Católica que funda o PT. Então os caras se infiltram, os caras têm método, eles ensinam como que é feito isso, eles têm movimento de base, eles têm militância, eles têm a consciência que isso precisa ser construído. Infelizmente, a impressão que dá é que o nosso time só se preocupa com o processo eleitoral. Não existe uma preocupação real em construir efetivamente movimentos de base que minimamente façam com que as pessoas saibam o que é direita. E olha o absurdo, há 10 anos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar que era de direita. Eu sei porque em 2014, mais ou menos, eu fundei uma associação que chamava Instituto Conservador,
E o pessoal falava, e a ideia é muito boa, mas esse nome é horrível, porque é conservador e tal, não sei o quê. Então são essas pessoas que se identificam como de direita. Eu acho que o seu posicionamento é o mais adequado possível. Não, nós não estamos dividindo a direita, nós estamos identificando, para amanhã depois você não se surpreender. Eu falar, oh meu Deus, que aconteceu, né? Tropecei e caí no arbusto e fiquei grávida. Não é assim. Não é assim. Então, por exemplo, a gente tem que. Eu sempre defendi isso. Nós vamos defender uma aliança com o centro. Isso é uma posição madura, tá? Isso é uma posição madura, porque a gente sabe que o centro determina as coisas aqui. Como eu disse, são 100 deputados de direita, 100 de esquerda, e quem vai decidir é o centro. No Brasil, mais ou menos 30% é Bolsonaro, 27% de acordo com a Este, né, que faz a pesquisa na porta de presídio. Então vamos lá, 60% tem definição, quem vai definir esse 40%? Então vamos unir ao centro para ganhar? Tudo bem, mas assim, nós somos a direita bolsonarista, vocês são o centro, e nós vamos apoiá-los como centro. E que fique claro, e que continue como centro, e que busque as urnas como centro. Existe um fenômeno que é o seguinte, o pessoal bolsonarista só importa na hora de ir para a ONU. Então, na hora de ser puxador de voto e tal, não sei o quê, aí a gente existe. Fora isso, depois do processo eleitoral, a gente vira pária aqui dentro. A gente não é ouvido, a gente é isolado, a gente só se lasca. E o mais interessante é o seguinte, é um movimento que eu acho bem intrigante. Você reparou que nós temos alguns puxadores de votos que estão tentando construir para ir para o Senado, não para ter 8 anos de salário, mas para pôr a vida em risco e efetivamente correr o risco de ser preso, fazer um enfrentamento que tem que ser enfrentado, porque se não fosse a meia dúzia de doido do caminhão aqui, a coisa não ia. A gente tem que ter essas pessoas intrépidas, que estão dispostas a arriscar tudo, como o Eduardo fez. E aí a gente vê que há uma movimentação do centro para inviabilizar a possibilidade sequer dessas pessoas se candidatarem, para que mantenham elas como puxadores de voto nos seus estados. Agora, seria muito chegar para esse pessoal e falar assim, o partido precisa de um puxador de voto, então nós vamos colocar no Senado fulano, mas fulano vai fazer o mesmo trabalho que você faria, ou pelo menos dar indícios de... Não, a própria estrutura é feita para inviabilizar que esses perfis mais aguerridos possam galgar alguma coisa. Então, eu acredito o seguinte, que é fundamental riscar o chão, como também é fundamental as pessoas entenderem que alianças políticas, embora indigestas, elas são importantes para fazer a coisa minimamente acontecer. Nós nunca vamos passar uma pauta que exige um quórum pesado, como impeachment, por exemplo, se não tiver acordado com o centro. E não se iludam, tá? Porque quando a gente divulga que 44 senadores serão bolsonaristas, não, 44 senadores podem ser até do PL, mas tem uma galera ali em vários estados que é centro-esquerda, em alguns casos até esquerda. Então, igual você falou, o Zé Dirceu viu que ele não vai conseguir eleger ninguém do PT. O que ele está fazendo? Está pegando nomes do centro mais palatáveis, tá botando como primeiro suplente o cara do PT, e lá na frente eles dão um jeito da pessoa ir para outro lugar e fazer o senador postiço deles. Mas veja, o PT não se desnaturaliza, o PT é PT. Quando eu estava construindo as questões partidárias do meu estado, eu falei, gente, a gente tem que aprender a ter densidade ideológica. Então, esse aqui é a direita, nosso partido é a direita, nós não vamos admitir a esquerda aqui, e o que vai acontecer? Lá na frente, eventual conjuntura que a gente faça, nós vamos fazer para o centro, jamais para a esquerda. Jamais para a esquerda. E aí, essa falta de autodeterminação, essa falta de autocompreensão gera alguns fenômenos, como por exemplo, o Ciro Gomes é a direita trans. Ele se identifica com a direita agora. É o cara do Foro de São Paulo, pô. E estão vendendo o cara como se fosse de direita. Então qualquer aceno, por mais idiota que seja, o pessoal já compra.
É uma carência, e aí, ao mesmo tempo que pega meia dúzia que está ali apanhando, e aí o pessoal vem ajudar a bater, essas pessoas se deslumbram. Olha, que legal, ele é de direita. Falou Não é, mal do pô. PT, que bom. É dos Não nossos. é, falou mal do... Por exemplo, no meu estado, tem políticos lá extremamente fisiológicos, extremamente identificados com a esquerda, que botaram a viabilizar a esquerda no poder do meu estado por muitos e muitos anos, e fortaleceram a esquerda no meu estado, e só ganharam porque se juntaram com a esquerda, e várias vezes, não estou nem falando dos últimos pleitos, estou falando da história do meu estado, e agora o cara pega e fala mal do Lula, todo mundo idolatra. Oh, vamos... exatamente, veio um cara que fala comigo, não, porque você tem que entender que é importante o Lula e não sei o quê, você não pode querer qualquer coisa, você tem que, no máximo, pretender a reeleição, e olha lá, ainda deixa nas entrelinhas que na reeleição vão me explodir, porque eu sou um ser insignificante e tal, não sei o quê, porque o Lula, oh meu Deus, o Lula, eu falei, brother, tanto você quanto eu sabe que não existe sinceridade nisso. Mas se não juntar todo mundo, vai viabilizar o PT no nosso estado e no Brasil, isso que eu falei, quem viabiliza o PT no nosso estado do Brasil são vocês, porra. Eu nunca chamei o PT pra nada, nem pra disputar Joaquim Pô. Então quem viabiliza são vocês. Então essa determinação, principalmente essa autodeterminação, falou, ó, nós somos isso aqui. Você quer fazer parte disso aqui? Você tem essa cartilha aqui, nós somos isso aqui. Nós somos isso aqui. Nós vamos buscar apoios e construções, vamos, mas cada um no seu quadrado, e principalmente, Kim, e isso é o que me deixa mais puto, nós somos expert em fazer acordo cara a cara. Então, a gente oferece tudo, dá tudo, e não existe uma contrapartida. Não existe um acordo político, é o seguinte, ó, nós os apoiaremos e vocês em troca vão fazer isso aqui. Não, a gente simplesmente apoia. E aí eu fico mais chateado ainda porque o presidente Bolsonaro é uma das almas mais caridosas que eu conheci na minha vida. O cara é só coração, ele é um coração que anda, e ele abraça todo mundo. Não, tudo bem. O cara acabou com ele, passou um ano inteiro chamando ele de tudo quanto é nome, por causa do morcego chinês, da coisa arada, você sabe do que eu tô falando, e de repente o cara faz um discurso falando mal do Lula, não, aí abraça, tira foto. Isso, de certa forma, deixa até as pessoas mais ligadas um pouco sem entender o que tá acontecendo. Você fala, porra, é igual aquela passagem do filho pródigo, você fala, porra, eu nunca gastei nada, nunca incomodei, nunca fiz nada, nunca pude fazer nenhum churrasco, pô, o cara que botou pra fuder aí é recebido com festa e não sei o quê. Tá certo que no evangelho funciona, mas na política você fica meio perdidão, cara, você fica meio sem entender. E isso acaba refletindo nas pessoas, porque qualquer aceno... Você vê, aquele maluco prefeito lá do Espírito Santo, o cara vinha aqui babar ovo do Bolsonaro e vai estar falando bosta lá. O próprio Cleitinho, se não fosse o Bolsonaro, não tinha sido eleito, e agora está falando que não deve nada. Então, acontecem esses usurpadores, esses aproveitadores, porque não é feito esse corte para falar, ó, esse aqui é o pessoal ideológico, então nós temos que respeitar isso por causa disso. Esse aqui é o pessoal que puxa saco, então eles têm um valor X por causa disso. Esse aqui é o pessoal que vai dizer amém tudo, ele tem um valor Y por causa disso. Esse aqui é o cara do centro e a gente vai apoiar exclusivamente nesse momento, em troca disso. Agora você vê, por exemplo, em alguns estados, houveram vários arranjos com o centro, onde a direita não ganhou absolutamente nada, só ficou desguarnecida, e esse mesmo centro que conseguiu acordos extremamente generosos com a estrutura do sistema e se valendo do nome do Bolsonaro para ganhar espaço, quem hoje não quer que ele fale, porque tem o receio de que se ele falar, vai desconstruir os grandes arranjos e tal, não sei o quê. Então eu acho fundamental dizer, escuta, boi preto anda com boi preto, boi branco anda com boi branco, urubu não anda com pomba, e se nós formos participar de um projeto de coalizão
com fim específico que seja com um objetivo específico e sem agora todo mundo é de direita. Porque não é. E na primeira oportunidade os caras vão começar rifando a gente. mais ou menos. Então é fundamental essa linha divisória. Só para fechar, o pessoal fica falando, o Eduardo dividiu a direita, o Eduardo não sei o que. Não, ele não dividiu a direita. Ele está mostrando quem é quem, só isso. Agora, se os caras estão do lado de lá e estão aborrecidos porque estão do lado de lá, que venham pro lado de cá, porra. É isso aí. Não, o que eu ia falar é isso, tá decantando, né? Primeiro veio todo mundo, anti-PT, todo mundo é igual. Veio libertário, veio liberal, veio... Quase comunista veio também, porque só não tava veio na moda. O bumbum livre, né? E no começo até vieram, né? Teoricamente. Tem foto com o Bolsonaro. Então. Aí de repente a gente começa... PSDB. Faz parte até da história você decantar um pouco e ir apurando isso, que tá acontecendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos também tá acontecendo igualzinho, cara. Tem um vídeo de ontem, de anteontem, do Michael Knowles, que eu vou até fazer um recorte para mostrar, parece o Kim falando nos vídeos dele, inclusive o Kim falou primeiro, então, que é justamente isso, dessas divisões aí. Eu não vou me aprofundar muito porque a gente já tá passando o tempo, quero deixar a última parte aí pro Arthur falar, e a gente já vai se despedindo, porque já deu 1h20 aqui de programa. Vai lá. Pelo menos de gravação. O tempo voa quando a gente tá se divertindo. Pois é, muito bom o papo. Paulão, eu vou voltar sobre 2 pontos, aspecto um pouquinho primeiro essa questão de botar esse risco, né, no chão, como quem falou, e depois sobre a questão de segurança pública, sobre mais um aspecto que tem a ver com o Felipe Barros. E a questão, inclusive, de soberania e segurança. Mas, começando essa questão do risco, talvez o que nos falta é não só dizer o que nós somos, mas também o que nós não somos e que o outro não é. Porque parte desse discurso da direita... importante ainda. Parte desse discurso da direita, a gente vive, claro, tem um inimigo como hoje, que é o PT e tal, ok, concordo, mas não é só isso, porque... Hoje o PT, não só o inimigo comum da esquerda, mas a captura das instituições é um dos grandes inimigos que a gente tem. As instituições foram capturadas como um todo, tá? E infelizmente, nesse processo de ser anti-PT e de como libertar o Brasil dessa captura das instituições, nós temos visto uma série de grupos que se aproximam da direita e que tenta usar o discurso anti-PT para tomada de poder. E eu digo particularmente hoje, eu não tenho dúvida, que a parte dos partidos que são partidos liberais, e principalmente o Partido Novo, é um partido que hoje tenta utilizar o discurso, né, da direita, mas no fundo ele tem uma aliança que é intrinsecamente ligada ao sistema. Ele é um partido do sistema, que começa com o Amoedo, começa com os bancos e se perpetua. Ele simplesmente foi vítima de um racha interno de poder para dizer que eu mudei, mas é a mesma coisa. É quase como o príncipe de Lampedusa, né? Eu preciso mudar tudo para que tudo continue como está. Mas a minha pergunta, assim, não é pergunta, mas é um ponto. A gente tem que começar a dizer para as pessoas, o próprio Ciro. O Ciro outro dia quer surgir como um grande líder da direita. Veja, o Ciro Nogueira, um grande líder da direita. Entendeu? Só que ninguém, foi o que eu falei pro príncipe aqui no nosso negócio. Quando ele começa a dizer, não, a direita, ninguém da direita chega e fala assim, Ciro, você pode ser um aliado, mas você não é direita. Você pode estar como um aliado, mas você não é direita. Para de dizer que você é direita. Então a gente tem que começar a ter um confronto direto, mas numa boa, um confronto diz o seguinte, ó, você pode estar apoiando o Bolsonaro agora, mas você não é direita. Você pode estar, eu fiz até um Twitter sobre isso, você pode estar até ao lado do Bolsonaro, mas você não está do lado do Bolsonaro. Então, nesse momento, você está ao lado. Tudo bem, bem-vindo, welcome, mas você não representa a nossa pauta. Talvez, nesses momentos, vale a pena você fazer que nem os turma dos Gideões, né? Diminuir o público. Falar, olha, esse é o nosso núcleo real. Esse é o núcleo bolsonarista, eduardista, como estão falando agora. Esse é o núcleo real, ele tem menos gente. Mas ele tem uma esfera consistente, porque esse é o nosso núcleo, entendeu? Esse é o nosso núcleo. Talvez falte esse espaço, de até com medo de perder, de mostrar um núcleo menor, dizendo, não, vamos continuar aqui, porque a gente está todos juntos numa causa anti-PT, mas não é verdade, porque acaba diluindo a pauta da direita em pautas muito malucas, de aventureiros, de pessoas que pegam clichês, que pegam momentos, entendeu? Você fala, turma dos emocionados, mas pegam momentos contra A, B ou C, como se o fato da gente simplesmente conseguir, e eu não estou dizendo que não tenha,
que tem essa pauta contra A, B ou C. O problema não é só A, B ou C. A, B ou C é o cara do momento, naquela pauta da captura do sistema hoje, né? Que houve isso. E eu tava tão pau da vida aqui, cara, vendo você falando sobre isso, não com você, eu concordo com você, mas Não, relaxa. dessa turma. É que a conjuntura deixa a gente puto. E que estourou a minha caneta, olha aqui, estourou a caneta, eu estourei a caneta aqui, ó, de raiva, então por isso que a minha mão está preta. Mas assim, mas por quê? Porque a gente vive um momento em que tem muita gente que quer se aliar a essa discussão, mas é engraçado, é bolsonarista atacando o Bolsonaro. Eu nunca vi, é um bolsonarista que só faz o dia inteiro atacar o Bolsonaro. Não, a gente é anti-PT, eu sou Bolsonaro, mas o problema e tal, Paulo Eduardo Bolsonaro. Enfim, então eu acho que a minha pergunta é a seguinte, não seria a hora de fazer esse núcleo? E eu quero voltar a um ponto anterior, que eu acho que também tem a ver com a política nossa, que é o seguinte, a questão de como a gente começou a nossa discussão sobre o PS das facções, né, do terrorismo. Se você olhar a macrocriminalidade no mundo hoje, essa questão que a esquerda tenta dizer como se fosse, coitado do garotinho, ele só virou criminoso porque as desigualdades, etc, etc. Isso é uma grande mentira. Você veja o que aconteceu no mundo todo. Exemplo, Canadá, Vancouver, né? Vancouver, ela simplesmente virou uma cidade que ela, basicamente, se você conversar com os canadenses, que são progressistas, tá? Eles falam, cara, a cidade acabou. Porque o que houve quando você teve a migração dos chineses de Hong Kong para lá foi a entrada dos chineses, aumento de preço dos imóveis e a chegada dos cassinos, das apostas. E através das apostas, a máfia chinesa, que lavou dinheiro no Canadá, e através dessa lavagem de dinheiro também chegou com a droga. Nós temos um problema estrutural, que é a chegada da China no Brasil, que vem com restaurantes que fazem tráfico de droga, como aqui o PCC chegou em Portugal através dos restaurantes, né? Como também chegou na Europa através da máfia vietnamita, dos vietnamitas, né? Que chegaram representando as drogas chinesas. Então você tem um problema das bets no Brasil, que está diretamente ligada também à lavagem de dinheiro, né? Você tem um problema das apostas de forma geral, e você tem uma grande máfia chinesa que começa no Triângulo de Ouro, como eles chamam, lá da Ásia, que fazem essa Sangor, acho que é o nome da empresa que eu esqueci agora, que é o grande produtor de drogas no mundo, e através disso eles fazem uma grande cadeia de distribuição que chega nas grandes facções do crime organizado. Ou seja, o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, de maneira direta, o problema do cartel do terrorismo é um problema geopolítico. E aí a pergunta que, assim, não é hora de conversar com o Felipe Barros, que está na parte internacional, né, da Comissão, né, de Relações Exteriores lá, e de Defesa, para poder conversar com ele, falar, talvez a discussão do tráfico de drogas e do terrorismo seja lá, porque a segurança nacional está diretamente a ver com o problema geopolítico. E a coisa é tão grave que eu acho que ela não, veja, honestamente, eu digo como solução Brasil, ela não será resolvida de dentro para fora. Infelizmente, pode falar o que quiser, Eduardo, pode falar dessa questão, vai dizer, ele está tentando interferir no judiciário, que é um absurdo esse processo, mais um dos absurdos do Brasil, mas veja, nós chegamos ao ponto em que o Ministério Público, né, não é uma novidade, isso eu vi na campanha da eleição presidencial, quando estávamos fazendo todos nós campanhas para deputado federal, a coisa chegou ao tamanho que é conhecido já, inclusive de membros do Ministério Público e do Judiciário, que, por exemplo, a política de cotas, né, para entrada de juízes e de promotores, ela já vem sendo utilizada pelo PCC, porque antigamente, o cara do PCC, ele pagava uma faculdade do garoto lá, né, do garoto da favela, para ele se tornar advogado, para defendê-lo na porta de cadeia. Hoje, esse cara já passa no concurso para delegado da Polícia Civil e delegado da Polícia Federal. E muitas vezes esse cara passa, já como é conhecido, na promotoria, na política de cotas e de juízes. Então nós não temos mais só o advogado do PCC. Nós temos o advogado do PCC, o promotor do PCC, o juiz do PCC, o delegado do PCC. Então a coisa chegou a um tamanho que eu acho que honestamente, é impossível você, através de um processo democrático das instituições que já foram capturadas e invadidas pelo narco-estado, você, de fato, combatê-lo. Existe, acho que, um sonho da população brasileira. Não, veja, o Ministério Público é nosso amigo, a Polícia Federal é nossa amiga. Até, alguns caras são, mas esses caras já foram capturados. Então, assim, dizer que vai conseguir fazer uma operação, e que não vai vazar porque, veja, não é só que vai vazar porque existe o mal policial, vai vazar porque existe uma estrutura do narco-estado dentro do Estado brasileiro, com essa missão
Então, a minha pergunta tem essas duas linhas, né? A questão dos partidos liberais, como você vê isso em relação ao próximo inimigo dos partidos conservadores, como tem acontecido aqui na Europa, né? Os partidos conservadores da Europa, a AfD, eu tive semana passada na França, conversando com a ARN e conversando tive o privilégio, né? Acho que o privilégio de conversar com a Marine Le Pen pessoalmente e com o Marion Maréchal e com o Samuel Maréchal, que é pai da Marion Maréchal, né? E que foi casado, né? Contando um pouco dos bastidores franceses, foi casado com a irmã da Marine Le Pen, mas hoje separaram, enfim. Mas todos eles falam assim, cara, o partido, nós temos que. Eles falam uma coisa interessantíssima. O Marion Maréchal fala assim: nós temos que unir a direita. Aí você fala, a mesma pauta do Brasil. Não. Nós temos que unir a direita nacionalista, conservadora e soberanista. Mas ela fala, como a Marine Le Pen fala, os liberais são nossos inimigos, porque eles representam os bancos. Quem elegeu Macron foram os bancos, foi o Rothschild, que trabalhou lá, né? Então, nós precisamos nos opor a esse sistema. Então, eles são contra o sistema liberal. A AfD fez questão de se juntar ao Merz. O Chega aqui está totalmente contra a iniciativa liberal. Inclusive, tem um meme que está rolando em Portugal, vou ver se eu acho rapidamente aqui, mostrar para vocês, que é aquele meme do clássico do Scooby-Doo, né? Da turma do Scooby-Doo, que é quando ele vai descobrir que é um fantasma, né? E aí, então, na verdade, eles fazem esse meme dizendo que por trás do Partido Comunista, aqui, do Partido Socialista, está a iniciativa liberal. Entendeu? Então, você tem exatamente uma série de movimentos que hoje na direita, achei aqui, vou mostrar para vocês rapidamente, aqui, ó. Eu ia até falar isso pro Polon. Aqui, ó, bloco de esquerda, por trás do bloco de esquerda está a iniciativa liberal. Então, a direita europeia já percebeu que os partidos liberais hoje representam os grandes inimigos deles. São oposição, eles não se aliam. Mas no Brasil tem esse imaginário, entendeu? Quase sadomasoquista mesmo, dizendo, não, eu vou estar com os liberais, que eles são nossos amigos. Então, assim, não é hora de ter esse desenho e depois o papel talvez do Felipe e da Comissão de Soberania, Defesa... Da Credem. Para de repente falar assim, precisamos ter um projeto lá, porque a solução do Brasil, infelizmente, eu não gosto dessa visão de interferência externa, todo mundo sabe, soberanista mesmo, mas é impossível, tamanha captura das instituições. Como é que você vê esses dois pontos? Felipe, quer falar alguma coisa? Não, era só para falar, eu ia falar para o Polon que quando você estava falando antes, faltou essa palavrinha, o liberal, né? Porque a gente fala muito da esquerda, e a esquerda todo mundo conhece, que é nosso inimigo, que eles não são flor que se cheira. Para mim são sinônimos. São sinônimos, Mas o liberal Olavo batia muito, inclusive, não é uma coisa nova, então, não. Né? Dos liberais eu tenho, acho que 3 considerações, eu vou tentar usar um eufemismo. O liberal, ele é uma touca numa cabeça comunista. Quem assistiu a aula lembra que a expressão não era essa. E no Don't Speak também. Bom, vamos lá. Outra coisa sobre os liberais, todos os dias, sem exceção, eu encaminho para algum conhecido meu aquele clipe dos brasileirinhos. Sim. Liberais. Eles cortam a mão invisível. Eu lembro que eu enchi o saco do Eduardo e falei, porra, cara, tanto nome você põe Instituto Liberal Conservador. Ano que vem a gente vai lançar o nazista judeu, pô. O cristão muçulmano, o Moro cristão. Não, é completamente incompatível e por questões óbvias, justamente por se travestir com pautas que, para as pessoas que não têm conhecimento, são mais fáceis de tragar, como sendo de direita, eles são uma verdadeira ameaça. Quem odeia o bolsonarismo é quem se alimentava dos votos dele. O maior algoz do Bolsonaro é o PSDB. O maior algoz da direita são os partidos que se alimentam da votação da direita. Então, por exemplo, o Lula, ele não é... Vou pegar um exemplo no meu estado. Tem uma menina lá que ela é do PT, que ela é radical do PT, daquelas pautas de sopa de letrinha e estrombol, sabe? Ela não representa... Só fazer um negócio aqui. Ela não representa uma ameaça para o conservadorismo. Por quê? Porque, cara, quem vota em mim jamais vai votar nela. Quem vota nela jamais vai votar em mim. E esse que eu acho que é o grande embuste da democracia brasileira.
chega na eleição, se a coisa está para o lado do Lula, esse povo se traveste de esquerda, os liberais. Se a coisa está para o nosso lado, eles se travestem de direita. Eu acho que os liberais são o DNA do centrão. Eles são o DNA do centrão. O único Deus que existe ali é o dinheiro, entendeu? E, em relação à crítica da solução externa, eu gosto de fazer um paralelo para o pessoal que não lê tanta teoria assim, entender. Imagina no Brasil que a sociedade nossa é um organismo, tá? E aí, o que está acontecendo? As células estão transmutadas, elas sofreram mutação, então é um câncer. O crime organizado nas instituições, ele é um câncer. Ele tomou conta. Não tem como os glóbulos brancos, como sistema imunológico, curar o câncer. Não dá. Você precisa de uma intervenção, você precisa de uma quimioterapia, de um ataque pesado. E não adianta dar dipirona. O mais assustador é isso, pessoal, que a maioria não reconhece que o Brasil está terminal na UTI com câncer. A maioria sequer reconhece, sequer fala. E da boa parte dos que reconhecem falam que é tratar com dipirona, com prudência e sofisticação, né? Eles não gostam de extremismos, né? Como falo. E o tratamento para um paciente que está na situação que a gente está, ele tem que ser um tratamento pesado, senão não cura. Então, outro fator também é que quando nós vivemos um regime de exceção, numa ditadura, com que meios você consegue mudar isso aí por dentro? Sendo que as ferramentas institucionais foram todas corrompidas. Através do voto? Que voto? Através da eleição? Que eleição? Porque pode até ter o teatro das eleições, mas os candidatos competitivos vão ser proibidos de disputar. A condenação do Bolsonaro é uma alegoria, não tem sequer fato descrito, não existe um fato imputado. No Brasil, para você que está assistindo a gente entender, o sistema jurídico funciona assim. Não basta falar, é ladrão, fez o golpe. Não, você tem que escrever no dia tal, com a intenção de matar, desferiu 3 disparos contra o corpo do fulano, assumindo o risco ou desejando o resultado de morte, e aí, tal hora, o cara morreu por choque hipovulêmico, blá, 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 blá. Esse é o fato típico, esse é o matar alguém, tá? E a obrigação de provar que o fato existe, que ele aconteceu e foi você que fez, que é o nexo causal, é do Estado. No Brasil tem quem não deve não ter, não. Com esse Estado ditatorial aí, quem não deve se lasca. Então a primeira coisa é você deixar claro que o ônus da prova é dele. Aí o sujeito pega e fala, o golpe da fantasia. Não tem sequer um fato atribuído ao Bolsonaro. Um só. Eu peço, quando o pessoal vem me encher o saco no Twitter, eu falo, tá, fala um fato aí, meu. Não tem. Como a esmagadora maioria, quando muito falar, o cara roubou a bola do Neymar. Beleza, responde por isso. Tem tipo penal específico. Você entendeu? Em relação ao processo do Eduardo, que agora ele é réu, cara, lê o tipo, ele tá no CPP, artigo acho que 316, 300 alguma coisa, utilizar violência ou se valer de violência ou grave ameaça para alterar o curso razoável do processo. Você fazer uma denúncia internacional do absurdo que está acontecendo aqui, de repente virou coação. Então agora o Eduardo Bolsonaro é o rei do mundo, ele manda no Trump, então vamos estabelecer a premissa que ele que manda em tudo? Porra, pariu, desculpa. É que extrapola o razoável, entendeu? Extrapola o razoável. Tem momentos que o palavrão é a única ferramenta de retórica adequada para descrever o grau de absurdo que a gente está vivendo. Porque não cabe muita... Cara, eu estudei mais de 20 anos de direito para pegar e chegar na minha biblioteca e jogar 3.000 exemplares de livro de doutrina fora porque eu tinha nojo, vergonha do que estava ali. Vergonha. Eu fui professor de direito constitucional, pelo amor de Deus. Isso é o ápice. Agora, só voltando aqui, no outro ponto que ele colocou, nós estamos vivendo a tríade da destruição da sociedade, a prostituição, jogo e droga. E isso é enaltecido. Prostituição agora é job, jogo agora é bets, e droga é um monte de gente trabalhando para liberar, inclusive os liberais, os prudentes, os sofisticados que vêm isso como mercado. Então não tem como dar certo um troço desse. Agora... Para fechar, eu vou falar, antes de entrar na credença, eu vou dar uma resposta bem, eu peço desculpa, ser bem idiota.
é que você estava falando até da questão de separar quem é de direito, quem é liberal, quem é esse, quem é progressista, que é o cacete, que é qualquer coisa, desculpa. É que realmente eu fico aborrecido, vamos usar um eufemismo, aborrecido com a situação, porque é tão óbvio, cara, é tão óbvio. Mas eu assisto muito desenho, que eu tenho um monte de filho, tenho 5 filhos, e aí tem aquele desenho dos Incríveis, que o vilão, ele faz os poderes artificiais, ele tem uma frase muito icônica, que é assim: a partir do momento que eu implementar na minha tecnologia, todo mundo vai ser super, e quando todo mundo for, ninguém mais é. A gente com esse permissivismo na direita, onde todo mundo é de direita, viva, é o carnaval, todo mundo é de direita, viva. Não interessa se o conteúdo do discurso é feminista, não interessa se é liberal, todo mundo é de direita. E o importante é tirar o Lula. Aí o que acontece? Num cenário onde todo mundo é de direita, ninguém é. Ninguém é. Então, se a gente não tiver minimamente um núcleo duro ideológico, onde a gente possa dizer o que somos e principalmente dizer o que nós não somos, você sabe o dia que nós vamos construir um movimento minimamente razoável de militância para eleger um vereador? Nunca. Nunca. Se nós não nos permitirmos termos o mínimo de identidade, nós não vamos fazer nada, porque a grande verdade é o seguinte: o que vai mudar a história é a perspectiva de tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, que é um trabalho a longo prazo. Foi o que eles fizeram. Eles não tomaram o STF de um dia para o outro. Isso aí foi uma construção que vem desde as escolas, meios de comunicação, cultura e tal. Só que se a gente não entende minimamente o que nós somos e o que nós não somos, como é que nós vamos construir isso? Não tem matéria-prima. Então, não é que está na hora de riscar o chão. Passou da hora. Passou da hora. Eu acredito que o ideal seria ter feito isso nas municipais, foi o que eu tentei fazer no meu estado. E o que o pessoal do meu estado ficava puto é que vinha aqui e falava: como, presidente, o Polon fala que nós não somos de direita, nós somos produtores, nós somos pelo livre mercado, não sei o que. Eu falava: mas não são, cacete, não são. Vamos construir um projeto junto, mas que vocês saibam que não são e jamais serão. Mas se nós não tivermos isso, nós sempre vamos estar trabalhando num projeto para as eleições, quando o que altera a realidade são projetos para as gerações. É militância de base, é identidade, é pertencimento, é compreensão instintiva. Eu sempre gostei muito do processo civil, porque quando o processo civil, antes de ser destruído pela reforma, no Brasil, que todas as instituições, até as jurídicas, foram esculhambadas, era algo extremamente lógico, absurdamente lógico, de maneira que você podia não saber tudo, mas você lia um troço ali e fala: opa, é como se um instrumento numa orquestra tivesse desafinado. Você falou: opa, pera lá, tá desafinado, isso aqui tá errado. E você ia, estudava, pesquisava e via que estava errado, que ia contra a estrutura principiológica que fundamentava toda a construção jurídica. Se nós não tivermos esse núcleo duro, nós vamos construir direito que jeito? Não vai ter matéria-prima. Foi o que eu tentei fazer no meu estado. Falei: não me interessa os números e os resultados das eleições. Me interessa o trabalho que a gente pode fazer para as gerações, porque a partir do momento que a gente tem uma direita identificada, nós vamos ter a possibilidade de construir alianças até mais ousadas. E vou dar um exemplo bem idiota para vocês. Se num governo de direita aparece um ministro de esquerda, todo mundo vai falar que foi o nosso cara que nos traiu, né? Só que no governo, quando a esquerda entra num governo de direita, a esquerda comemora e fala que se infiltrou. Exatamente. E se num governo de esquerda nós colocássemos um ministro de direita, traidor, tá lá. Exato. Mas a esquerda falou: nos infiltramos. Por quê? Porque eles têm identidade ideológica. Então, quando você olha para o PT, por exemplo, você só vê vermelho. Você vê vermelho claro, vermelho escuro, vermelho queimado, não sei o quê, todos os tons de vermelho, mas é vermelho. Então, eles podem se permitir fazer essas alianças sem se desnaturalizar. Agora, como a gente, infelizmente, por ser muito novos ideologicamente e não ter um grande número de intelectuais que fundamentem isso, e o pior, os poucos que a gente tem, a gente não respeita. O Olavo falava muito isso, falou: pô, a direita acha que qualquer moleque de 18 anos que abre um vídeo aí vai, esse cara aí vai enfrentar o Olavo, vai debater com o Olavo. A gente não tem essa identidade. Gente, a identidade ideológica é a matéria-prima para a gente construir base, construir militância, para a gente poder olhar para o futuro.
Porque enquanto for esse caldo insosso, todo mundo é de direita e ninguém é ao mesmo tempo. Agora, em relação à Credem, eu acredito que existe ambiente, sim, para que se discuta isso de uma maneira mais profunda do que está sendo feito com esse projeto que foi apresentado pelo governo, depois relatado pelo Derrit, de uma forma que gere um resultado mais profícuo. Eu acredito que a gente podia usar esse canhão que é a Credem, tá? E discutir com os players internacionais essas consequências, a começar pelos lugares onde esse discurso vai ecoar. Então, por exemplo, seria conveniente a gente estabelecer um grupo de trabalho Brasil-Argentina, porque lá a visão de combate ao crime ela vai minimamente convergir. Paraguai, que é conservador, vai minimamente convergir. Agora o Chile, que graças a Deus vai varrer para o esgoto da história, e parece que a Bolívia, parece que tem um movimento todo, de várias direitas diferentes, inclusive. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas o Milei, ele é libertário, ele não é conservador. A turma, o Milei é igual ao Bolsonaro. Não, não é outra pegada. Mas, dentro desse contexto, ele tem mais semelhanças do que diferenças. Quais outros? Por exemplo, o cara que ganhou na Bolívia, ele é um centro-direita, quase que, se ele passar um pouco mais de perfume, ele vira uma espécie de um PSDB, do centro. Mas, comparação com o que eles tinham, é mais à direita. Porque se a gente não tiver essa diferenciação, a gente não se identifica. E, claro, eu acho que a Credem, através do trabalho do Felipe, poderia ter uma oportunidade para discutir como o terrorismo impactou e impacta diretamente em toda a estrutura política e, principalmente, de políticas públicas e nas instituições, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Eu acho que é o melhor momento da história para que a gente faça o que já deveria ter sido feito desde a década de 90, que é enfiar o dedo na ferida do Foro de São Paulo. Todas essas estruturas têm mando, têm nome, têm coordenação política e braço armado, e quem coordena tudo isso é o Foro de São Paulo. E não é possível que esses governantes não entendam que isso existe. Por exemplo, certa feita eu tive uma reunião com representantes da Embaixada Americana e a gente estava discutindo justamente esse tema aqui. Como que as narco-guerrilhas e as narcoditaduras influenciam na política latino-americana. E aí eu perguntei, a senhora conhece o conceito de Foro de São Paulo? O senhor conhece o conceito de Foro de São Paulo? Ah, conheço, então o problema está aí. Porque é esse a palavra da moda do taxar de arcabouço, né? É esse o arcabouço que faz essa intersecção entre crime organizado e instituições públicas. É política, é magistratura, MP. Cara, recentemente eu acompanhei uma decisão do Supremo que reconduziu para um curso de delegado uma pessoa que foi afastada porque tinha ligação com o PCC. Então, é câncer. Se a gente não olhar por fora e não tratar como, não vai adiantar nada, é ficar dando de pirona para um cara terminar de câncer, não vai, Azor. Muito bem. Polon, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui. Você já esteve nessa sala há alguns anos, né? E agora só que você não era deputado e agora estamos nos encontramos. É um sinal de que o Brasil está mudando, porque pessoas bacanas como você estão aí. E é um ótimo sinal de que, apesar de todos os problemas, a gente reclama muito, é papel até do conservador ter essa visão um pouco mais realista, quase pessimista do mundo, mas é para a gente tentar resolver os problemas. E um deles é se engajar, como você fez, e é muito legal ver você aí nessa posição. Sei que está num momento difícil, mas as coisas mudam, né? Espero. E a gente... Cara, se fosse fácil, todo mundo fazia. É isso aí. Então, muito obrigado. A gente tem que ter medo de maluco. Felipe, eu que agradeço, cara. Agradeço o Arthur também, agradeço o Kim. Eu só lamento o que tá cada um num canto do mundo aí, a gente não tem a possibilidade de eventualmente tomar uma cerveja, porque, cara, é raro você encontrar pessoas que dá para minimamente ter uma conversa e ela pelo menos entenda o vocabulário que você usa. Isso aí é uma solidão bem assustadora, e poder ver que vocês
tem esse nível de conteúdo, tem esse nível de erudição, e o mais legal, vocês tornam isso popular, vocês levam isso para as redes, e hoje a gente tem um número gigantesco de pessoas que acessam o conteúdo de vocês, o conteúdo do Kim, e está começando a entender. É muito legal, e o que eu acho mais legal ainda, vocês são muito mais didáticos que eu. Então, todos esses conceitos que eu apresentei, quando eu falo, o pessoal, o cara é babaca, e não sei o quê. Não, pô. É que nós precisamos da matéria-prima para construir, e a matéria-prima é justamente isso, a gente poder saber o que nós somos e, principalmente, o que nós não somos. É que o Velen Venole, né? É gostar das mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Porque senão a gente não consegue construir um mínimo de identidade. E nesse contexto, se a gente continuar não construindo identidade, a gente vai continuar sendo essa massa amorfa onde qualquer bobo alegre que grita mito 3 vezes vai ser Insensado. elevado. Exatamente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou sempre à disposição. E quem decide não dorme. Então é ter fé e combater o bom combate. Deus é maior que tudo isso. É isso aí. Amém. Aliás, esse é o programa que nunca dorme, porque Amém. está em todos os fusos horários do mundo, praticamente. Eu também quero agradecer o Kim e o Arthur, se eles quiserem falar. Fala, Arthur, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o programa nunca dorme, nunca dorme, sou eu que estou todos os fusos horários do mundo, entendeu? O Kim chega atrasado, dorme, aí, entendeu? Eu não, eu tenho que fazer onde eu estiver. Atrasado, né? 1 da manhã, meia-noite, 7 da manhã, onde eu tô, tem que fazer, entendeu? É verdade, é verdade. Já fiz Você é o que programa mais sofre. 1h30 da manhã, Pessoal, 1h30 da velho, manhã. Eu falo pro pessoal, eu falo pra galera, eu falo, gente, ó. Quando a pessoa mente, a pessoa acaba se entregando. Se tu tivesse feito só o discurso vitimista, que tu trabalha, tu viaja, a galera comprava. Mas quando tu disse que eu chego atrasado, mano, a galera que Ninguém me vai conhece, acreditar. já tá falando, mano, tu já meteu o louco já, velho. Vou... Tudo que tu falou já foi descredibilizado Não, vou depois. gravar. Você quer ver um exemplo? Eu vou provar aqui, Que horas são aí, Luquinho? Que horas você tá? Agora Não, são fala aí. 9h43 da manhã. Aqui 9h43 da manhã. 8h43 da noite. Então, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Aqui, ó, que horas são. Ó, Lisboa. Que horas são aqui, ó? Meia-noite, 11h43. Tá vendo? Ah, e daí? Não, e daí? Só tô mostrando que o que nunca dorme sou eu. Cara, 9 da manhã. Molezinha, entendeu, Paulão? Tu Molezinha. acorda 11 da manhã, Arthur. Molezinha. 11 da manhã, tu tá reclamando que não deu nem meia-noite, tu tá acordado ainda. Não, Ah, pá. tô gravando. Da Eu, manhã, no o meio, mordomo, no meio seu do Arthur, negócio eu não aguentei dia aqui, ó. 11, seu Meu Arthur. mordomo, eu parei pra jantar. Olha o meu jantar, olha o meu jantar, ó. Abananado, como é o nome do café. Desculpa, hein, Ah, Polon, é verdade. sempre assim, essa Aí, ó, palhaçada. esse pão, o pão apareceu na gravação. Claro, Mas tá tu com tava sentado fome. aqui o tempo todo. Não, Aí tá eu pergunto aparecendo pra vocês, ainda, tá tudo de na onde gravação, veio isso aqui vai pão? tudo pro ar, Porque não não quero foi nem ele saber. que fez. que- Não foi é ele que- que é- fez. Aqui, ó. Essa vida dificílima. Ó, aí, ó, ó o meu mordomo, ó. Pediu. Tchau, pessoal. Regalias. Obrigado, Quem foi assistam. pegar essa assistam. encomenda? Quem foi pegar o iPhone? Você tava sentado aí parado o tempo todo. Minha filha, Chegou, minha tudo filha. bonitinho. Ah, minha filha. Eu mandei a mensagem para ela aqui, meu amor, são 10h30, eu não jantei ainda, nem almocei, o Quietos, papai tá passando mal. quietos. Eu vou te levar a sério quando você sair pra correr 3 horas da manhã, porque não dorme, porque tá com insônia. É, Eu vou te levar a sério. Mas meu Deus do céu, Se velho. você corre às 3 da manhã, comente aqui. Se você não corre também, comente, compartilhe, curta e ligue o sininho, faça tudo isso. A gente se despede por aqui. Foi muito legal. Foi um programa longo, porque o Polon também é bom de papo, que nem a gente gosta. Todo mundo fala pra caramba, mas eu acho, pra mim, passou voando, porque foi um papo muito bom. E eu espero que vocês também tenham gostado. Até o próximo Puxando o Fio. Não deixem de ver nossa programação, acessar o nosso site lá, estúdio5elemento.com. E ele nunca cai, não caiu com o Cloudflare, viu? O nosso site também, aqui a gente nunca dorme e o site nunca cai. Um abraço e até a próxima.